Estúdio A Entrevista é um oferecimento de... Muito boa noite, você ligado nos canais da SA-TV. Esta é mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira, hoje 10 de maio de 2022. Hoje com uma decoração um pouco diferente, o nosso ambiente um pouco mais colorido e logo a Dirce, minha convidada de hoje, vai nos contar o que é tudo isso aqui que está em cima das nossas mesinhas. Mas antes disso, você que nos acompanha através do Facebook, aproveita para curtir, compartilhar nosso programa, que hoje vai ser bem legal, muito assunto divertido também, muita história boa que a Dirce vai nos contar no longo da sua trajetória profissional e pessoal, aí vivendo aqui na linha Sé de Capela e contando histórias de todos esses lugares que tem aqui em cima das nossas mesinhas. Então curta, compartilhe, também comente, deixe sua mensagem aqui para a Dirce, para o nosso programa. E você que preferir olhar na Smart TV, assistir o programa na telona, vá até o nosso canal no YouTube, SA-TV no YouTube. Vai na Smart TV, você consegue assistir em alta definição, no conforto do sofá da sua casa e acompanhe o nosso bate-papo. Antes disso, a Francar tem um recado para vocês e na volta eu converso com a Dirce Senem. Francar Motos e Yamaha, para Itapiranga e região. Venha fazer um test drive em nossas motos. Completa linha de acessórios para motocicleta. Oficina autorizada Yamaha e multimarcas. Muitas opções em motocicletas novas. Linha de financiamento e consórcio nacional Yamaha. Venda de veículos novos e seminovos. Venha você também fazer um ótimo negócio em Itapiranga, São João do Oeste e Iporã do Oeste. Grande abraço a toda a equipe da Francar, o Pedro Paulo, o Charles que há poucos dias recebeu um prêmio aí de todos os gerentes da Yamaha. Parabéns pela premiação, Charles, com certeza é um prêmio merecido, você sempre eu chamo um garoto aí que atende muito bem, muito gente boa. Então, dona Dirce, depois de conversarmos algumas vezes em Sé de Capela, ser muito bem recebido na sua casa para comer bolacha, tomar um café, né? Ou contar histórias de Capela, chegou a vez de retribuir a visita e vir sentar aqui no nosso sofá para o nosso bate-papo semanal. Dirce, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Gustavo. É uma alegria, uma responsabilidade também, né? Mas a gente gosta muito de conversar, você nos atendeu muito bem quando a gente foi para divulgar algumas coisas, então assim, a SA-TV está de parabéns, e gostaria de dizer que aquela filmagem que vocês fizeram na época em Sé de Capela deu uma repercussão muito grande, e mudou assim, até recebemos sugestões, inclusive da Suíça, para aquela reportagem, então assim, é muito legal. Então assim, a gente agradece e estando aqui, né, tem bastante coisa para contar. O que você quer que a gente fale, você pergunta. Na verdade, nós estávamos até falando antes do programa, né, Dirce, qualquer coisa, a gente faz um bloco 2, né? Dirce Senem parte 2, se precisar, né? Sim. História é o que não falta para contar. Mas, Dirce, já é tradicional o nosso programa, a primeira pergunta é: quem é Dirce Terezinha Drebel Senem? Então, é uma gaúcha nascida em Panambi, Rio Grande do Sul, dia 17 de outubro de 1958, 63 anos de quilômetros rodados até o momento, 6,3. Eu sou filha do Albino Drebel, em memória, e Laura Drebel.
E tenho 2 irmãos, o Sérgio Drebel e a Carmen Drebel, Delano hoje, né? Eles nasceram em Cruz Alta e eu nasci em Panambi. E gostaria de dizer que eu nasci a passeio. Sim, a gente morava em Cruz Alta e amanhã eles foram passear em Panambi. E aí eu acabei nascendo em Panambi. Então, acho que isso me marcou até hoje, né? Mas, enfim. E eu comecei, depois da questão dos estudos, enfim. Mas hoje eu sou casada com Alvino Arno Senen, também professor, como eu, hoje aposentado. Nós temos 2 filhos, a Aline Senen, casada com o Silvio Sen, e o William César Senen, né? Também com que está junto, né? Que tem a namorada, enfim, a companheira dele, que é a Daiane Cristina Anchel. Nós temos 2 netinhos, coisa mais linda do mundo, para nós, né? Que é o João Gabriel Sen e o Davi Lucas Sen, que moram em Joinville, e trabalham em Joinville, ali em Araquari, e o William, que trabalha assumiu, né, a granja nossa em Sé de Capela, e a Daiane, que é professora aqui em Itapiranga. Então, nós temos um casal de filhos, filhos aqui no extremo oeste e outro lá no extremo norte do litoral, né? Dirce, você falou que nasceu a passeio em Panambi. Sim. Talvez a mãe não aguentou as estradas de chão da época, né? Balançou muito, acabou nascendo de passeio. Mas o que fez com que a família saísse de Cruz Alta para vir parar aqui em Sé de Capela? Já tinha um parentesco aqui, alguma coisa? Ou foi para talvez desbravar terras novas? Então, o meu pai, ele nasceu aqui em Itapiranga. Eles eram daqui, a vovó, né? Eles moravam aqui em Sé de Capela, né? O Tília Drebel, né? E o Jorge Drebel. E a mãe, ela é natural do Paraná, né? União da Vitória, no Paraná. Mas depois ela também estava aqui em Itapiranga. Então, eles casaram aqui, moraram aqui em Itapiranga. Aqui tem na rua que vai para a cooperativa, tem uma residência, acima de onde era a casa do seu Gerrick, ali na esquina. Uma casa, tem uma sacada redonda, assim, essa casa existe hoje ainda ali. E a mãe, eles têm fotos que eles fizeram nessa casa e moraram ali, né? E aí depois, e o meu pai era músico antigamente. A família do pai tinha o Jazz Alegria, que era o meu pai, Albino Drebel, o meu tio, Norberto Drebel, o meu padrinho, que era o José Drebel, e o Jorge Drebel, né, que faleceu há pouco tempo, que era meu tio também. E também tinha a participação do José Drebel, o Fritz Drebel lá, né? Que era o vovô, né, do Henrique, o atual Henrique Drebel. Ele é filho do meu primo, Írio Drebel. Então, essa questão de música, ela já está, assim, praticamente na nossa família. Meu irmão também, ele é um, né, gaiteiro e tal, né? E aí o pai, eles tocavam os bailes e tal, e eles, com o tocar baile, e trabalhavam antigamente uma alfaiataria aqui na cidade, que era dos Weschenfelder, que era de um padrinho dele. Depois tinha nesse lugar a loja Celso, em Itapiranga. Hoje, por ali, nessa região por ali, está o prédio alto ali, e tem ali a Cleusa, Decorações, Encanto, e por ali, nessa região ali... Onde o Clima tinha casa. Isso, ali... Casa é loja. Eu me lembro, o pai tem fotos desse lugar. E daí, eles colocando baile e tal, ele comprou essa terra que tem em Capela, que ele tinha, né? Depois surgiu a oportunidade dele trabalhar na granja do Dr. Pinto Machado, não sei o primeiro nome, em Cruz Alta. Aí ele trabalhou anos lá. E aí, nesse trabalhar lá, enfim, depois também, né, por isso que, né, foram a Panambi, porque tem muitos parentes em Panambi, os Weschenfelder. O pai, a vovó é de família Weschenfelder, Venâncio Aires, aquela região, e depois em Panambi. Aí, inclusive, agora pela internet, por exemplo, antigamente a gente não tinha tanto convívio com os parentes, coisas assim, né? E aí nós morávamos no campo, e aqui em Itapiranga, por exemplo, mais alemão, a vovó, os outros ali diziam, né, bem preconceituoso que eu vou falar, mas eles não faziam por maldade. Aí, assim, de Kampneger. Eles vinham de Cruz Alta para cá, né?
A gente não sabia falar alemão, né? A gente falava português, que o pai sempre insistiu em nós falar o português por causa da escola, né? E aí, então, o dinheiro que ele ganhava lá, ele investia aqui na terra, né? Então, foi assim. Aí, depois, quando eu comecei a ir para a escola, por exemplo, nos anos iniciais, eu não estive em casa. Lá em Cruz Alta, o primeiro ano, o segundo ano, eu estive na casa de um casal de idosos, né? E que tinha uma filha única professora. Então, eu me lembro que quando eu tenho uma foto de como eu comecei a ir para a escola, né? Então, eu tinha uma bolsa, assim, tu vê, assim era, e, né? Era aquelas bolsas de saco de adubo de trigo, para trigo, né? Porque se plantava trigo, soja. Lá dentro tinha as roupas para mim, não tinha mala, não tinha as bolsas, sacolas, essas coisas como tem hoje. Ali dentro eu tenho uma foto que depois do meio-dia, né? Depois que o pessoal almoçou e tal, esse casal, eu fui com eles para a cidade. Aí eu fiquei com eles, eu comecei a ir para a escola, né? Então eu não via meus pais assim muito tempo. Eu, por exemplo, no meu primário, os meus pais eles não fizeram lanche para mim levar para a escola, por exemplo. Eu estava na casa de outras pessoas, né? E depois meus irmãos já não viveram essa realidade, essa só eu vivi. E aí, depois que eu estava na metade, acho que metade do segundo ano, um pouco para frente, aí o pai, eles vieram. Então, eles trabalharam não sei muitos anos eles estiveram lá na granja, né? Aí eles vieram para Porto Novo, sempre chamavam em Porto Novo, né? E lá eu me lembro que se dizia, eles vão para Santa Catarina, Porto Novo. A única lembrança que eu tenho das vezes que eu vinha para cá é que a gente tinha que atravessar um rio bem grande, né? Para vir para cá, né? E depois, outra lembrança que eu tenho assim, muito presente, quando a gente vinha de Cruz Alta para cá, para passear na vovó, essas coisas assim, a gente muitas vezes vinha com a Rainha do Sertão. Era um ônibus, saía de Juí e vinha até aqui. E o Vunibaldo Reis era o motorista da Rainha do Sertão. O Vuni sempre foi nosso amigo, assim, meu Deus, muito legal, o Vuni. Aí o Vuni deixava a gente sentar assim na frente, no ônibus, aquele negócio do motor. Deus o livre, aquilo era a coisa máxima, né? E a gente vinha para casa, a gente ficava aqui na vovó e tudo mais, ficava um tempo passeando, aí voltava para lá de novo, né? Mas quando o pai resolve vir morar para cá, então eles começaram a trabalhar na lavoura, eu me lembro, assim, tinha que desbravar coisas ali na propriedade também e tal, né? E aí eu comecei a estudar aqui em Capela, onde hoje tem o campo de futebol. Eu tinha a escola, o professor Hugo Hackner era o professor ali nosso, inclusive agora, um tempo atrás, os filhos deles vieram visitar em Capela, estiveram lá em casa. Então, assim, é muito legal essa história toda. Então, ele saiu, ele aqui, conseguiu comprar terra, quando trabalhava aqui de músico, foi trabalhar fora e investia tudo aqui, e depois voltou para assumir a sua própria propriedade. Inclusive, daí depois construíram a casa aqui, né? E daí eu me lembro que o pai ele comprava tinta, essas coisas tudo, os caras iam construindo para pintar aqui. Aí eu me lembro de uma vez que o pai vieram para cá, nós tínhamos uma caminhonete, e a caminhonete, a gente tem até foto quando a gente veio para cá. A caminhonete, ela era de madeira, assim, um caminhonetão, assim, sabe, de madeira, assim. E daí, tipo, hoje tem as SW4, né? Chamam, assim, ela era, mas não tão grande, né? Mas ela era de madeira. E assim, na frente era vidro. No lado, essas janelas, isto era de plástico. Tu imagina a cena, nós sentadão lá atrás dentro, nós ia para Santa Catarina, né? Vou para Santa Catarina. E aí eu me lembro daqui na vovó, aqui em Capela, até agora com a estrada Beira-Rio, que está aberta por baixo, uma coisa que eu tenho hoje, depois que abriram essa estrada aqui por baixo, e ela está assim, boa, eu quando venho para a cidade, assim, eu vou e volto, eu sempre passo ali por baixo. Para mim, eu sempre relembro quando a gente veio de Cruz Alta para cá, e tem todas aquelas curvas, e eu me lembro que a gente insistia com o pai, a gente já passou da entrada da vovó, já passou, mas era muito, a gente não entendia que eram várias curvas, né? E a gente subia para ir lá na vovó, na Dribble. É um pouquinho antes de onde hoje está sendo construído um condomínio em Capela, né? Ali onde morava o seu Bernardo Reich, antigamente, um pouquinho antes. Eles eram tudo amigos, né? E aí o pai veio, daí isso era úmidas as folhas, e aquela caminhonete, sei lá o quê, derrapou, sei lá o que deu, não conseguiu subir, e desceu aquele barranco lá. Aí foi muita tinta, estragou muita coisa, assim, sabe? Né? Mas ele trazia de lá para investir aqui.
Então, essa casa, depois, agora ela não existe mais, mas existe, que foi construída depois, uma parte de material lá, que era a cozinha, que foi adaptada. Essa hoje, nessa terra, nesse espaço, esse espaço ele coube para mim. E eu, assim, para mim é uma questão de cuidar esse lugar ali, sabe? Era a cozinha nossa, dá para morar até ali, se for o caso. Mas ali ficava a casa que o pai construiu antigamente. Então, assim, é uma coisa assim que eu sempre lutei para não venderem aquela terra, porque eles batalharam para conseguir aquilo lá, né? E era uma época que fazer baile dava dinheiro, né? Então, o pai investiu aqui. Daí nós viemos para cá e tal. Aí, um tempo morando aqui, eu fiz um pouco mais de meio ano também, eu estudei em Frederico Westphalen. Porque, olha como são as coisas. Hoje, as pessoas não fariam isso, mas eu não culpo meus pais. Eu até agradeço. Isso me ajudou a ser independente, me virar na vida. Tu vê, um dia veio da família dos Halbert, que eles também têm influência na história aqui de Itapiranga, né? Aí o Beno Halbert morava em Frederico, e a mãe foi criada por eles. Porque antigamente era uma época, assim, sabe... É uma história assim, né, quando às vezes faleciam os pais, às vezes não tinham uma estrutura, entregavam os filhos para outros, né, ajudar a criar, né? Então a mãe ficou muito tempo até casar na casa deles. E aí eles foram morar em Frederico, depois, né? Aí um dia vieram lá em casa, e, então assim, eu para mim ir junto para lá para ajudar eles, para ser companhia e tal. E lá também eram velhinhos, uma filha única professora, como em Cruz Alta. E aquela de Cruz Alta, eu sempre sonhei em ser professora, porque ela era tão caprichosa no trabalho delas, nas coisas, assim, sabe? Era outra realidade, mas eu tenho essa mente. Então, isso me influenciou bastante também. E em Frederico também, daí eu estudei em Frederico, né? E, enfim, fiquei um tempo lá, depois a 4ª série eu fiz em Capela. Aí a gente fez exame de admissão, essas coisas todas. E o pai, daí na época, o pai acho que é o segundo... Não, o terceiro, o segundo ou o terceiro avicultor de Sé de Capela. Os primeiros aviários foram construídos no colégio. E na época eram 3 aviários para implantar o sistema de criação de aves e tal. Depois eu não me lembro quem foi o primeiro, se foi o Bernardo Reich ou se foi o pai. Acho até que foi o pai, não tenho bem certeza, que construiu o aviário. Então, na época, era aqui a Safrita. Então, era o Pipo Guerra, como se chamava, né? O Lauro Scheller, né? Esse pessoal, enfim, começaram essa questão. E o pai, aí o pai, naquela época, eu não sei porquê, mas ele tinha recebido um convite para ir para São Luís Gonzaga. Também trabalhar nessa coisa de granja, essas coisas assim. Recebeu um convite para ir para lá. E nós estávamos pensando em ir. E eu estava na 5ª série, aqui no Colégio São Vicente, já estava estudando. Foi em 70 isso. E aí, depois veio esse convite de botar aviário, e o pai desistiu disso, né? E aí começou o aviário, daí a gente ficou aqui, né? Talvez tivesse ido para lá, a gente estaria morando hoje lá onde mora a família Hortaça, né? E aí essa questão também, falando do pai, eles essa vinda para cá, então começaram com o aviário, né? Então o pai eles sempre trabalharam nisso e se organizaram dentro disso, trabalharam bastante. Mas uma questão curiosa, falando de conjunto, lá na universidade, em São Miguel, orientando um trabalho de pesquisa de acadêmicos na área de história, eu descobri que o pai, eles antigamente tocaram um baile, antigamente as famílias iam, aí eles levavam as crianças juntas, né? Tinha o quartinho para deixar as crianças para dormir, né? E o pai, eles também aprontavam essas coisas, não vai pensar que esses idosos de cabelo branco, os caras não faziam arte antigamente, claro que faziam. Mas, enfim, então, daí eles contam os lances, faziam em Dourado, lá e foi em Dourado essa história. E aí, o pessoal, depois do baile, para ir para casa, levavam as crianças, levavam e tal. E daí eles contaram lá, depois eu descobri que eu fui trocada. Eu fui levada por uma outra família. Sim, já pensou? Claro, de noite, os caras deviam já ter tomado umas também, né? Não tanto como hoje, mas, enfim, trocaram os neném lá. E daí depois, então, eles tiveram que destrocar, mas eu, por causa dessas histórias de baile, depois... Mas e saber quem que levou? Pois é, isso eu não consegui descobrir quem foi, né? Mas eu disse, não, daí que foi trocado, mas eu digo, mas isso fui eu? Eu disse, será que realmente é você que nasceu em Panambi ou foi outra pessoa? Olha, tu não me inventa agora.
Agora tu não me vendo. Não sei, agora tem que fazer uma pesquisa. Não, mas fui eu. É uma boa tese para pesquisar. Sim, não, mas eu nasci lá, sim. Até eu tive a oportunidade, o pai, né, e a mãe, um dia a gente foi para Panambi, aí eu filmei lá o hospital onde eu nasci, daí o pai e a mãe falando, aí o pai dizia, não, foi aqui, que era aqui. Não, a mãe disse, não, foi lá. Mas não foi o bebê trocado no baile. Não. Foi você mesmo. Fui eu mesmo. O bebê, depois eles destrocaram o bebê. Sim. Mas, assim, foi muito interessante. Então, tem muitas histórias, assim, muito legal. Dirce, estudou no São Vicente, em Capela, fez o ensino médio e tudo mais. Mas uma situação muito forte é a tua ligação profissional, o que te move até hoje, que é a história e tudo mais. Sim. O que te motivou a buscar estudos sociais? Então, o ginásio eu fiz aqui em Itapiranga. E na época, eu me lembro, se pagava mensalidade para lotação, para vir aqui, né? Tudo se pagava. Isso é a coisa que eu mais agradeço aos meus pais. Todos nós tivemos oportunidade de estudar. E cada um, então, fez o uso, né, do espaço que lhe foi proporcionado. E, como é que eu vou te dizer? Você pagava os livros, não existia xerox, não existia internet. Eu tenho livros lá em casa que eu tenho hoje ainda, nessas épocas, eu tenho tudo guardado. Então, eu fiz o São Vicente, o ginásio, né? O ensino médio, na época, eu fiz o magistério, eu fiz na FUNEI, então ia de noite. E eu vou até falar uma coisa assim, que eu nunca me esqueço. Sabe que na vida tudo a gente vai aprendendo, mas eu, quando eu ia na 8ª série, era o 4º ano do ginásio, acho que é. Tipo 8ª série hoje, 8º ano. Aí a nossa turma passou para de noite. Coisa mais linda, poder ir de noite na aula, imagina. Daí a gente vinha para cá. Aqui no São Vicente, hoje, naquele muro ali na frente, a gente chegava, todo mundo sentava ali até começar a aula, né? Então, isso é bom. E eu me lembro que naquela época tinha uma modinha, né, de fumar, aquela história toda, né? E eu nunca me esqueço que um dia eu peguei em casa do pai, peguei uma caixa de fósforo, peguei cigarro, vamos para a cidade e vamos fumar. Um cigarro na minha vida eu fumei, Se engasgou? Não, era ruim aquele negócio lá, mas nós estávamos na cidade, ali na São Vicente, então fumar. E depois, aí quando eu para fumar, eu tive que pegar um fósforo, um negócio de outro, porque quando eu fui pegar o meu fósforo, eu não tinha fósforo ali. E o cigarro ficou, acho que foi. E eu não tinha fósforo, sabe por quê? Porque quem tirou o fósforo da minha mochila foi o pai. O pai fumava. Mas ele acho que não achou o cigarro. Até hoje ele é falecido, mas eu nunca pedi para o pai por que ele me tirou aquela caixinha de fósforo. Entendeu? Então, vê assim, só que hoje eu entendo por quê, né? Então, assim, mas também nunca reclamei por causa disso, nada. Então, é uma coisa assim, que eu me lembro, assim, né? E você estava no muro da igreja, ali na frente? Ali na frente, sim. Não, ali do São Vicente, assim, ali do antigo São Vicente. Mas no muro da igreja, na frente ou no muro do São Vicente mesmo? No muro do São Vicente. Sim, meu Deus, você é chique, tá louco? As pantalonas, agora estão voltando as pantalonas, tudo, né? A gente usava com as calças largas só, né, também, né? Então, imagina a cena. Mas, então, quer dizer, foi uma coisa, hoje em dia, dizer, não pode fazer, foi a melhor coisa que fizeram, foi do jeito deles, fizeram, né? E outra coisa que eu me lembro também desse período, a gente ali no Colping, aí tinha o Grimup também, etc. Tinha os festivais da canção, eu sempre gostei de cantar em festival da canção, levei vários prêmios ali. Sim, lá no Colping, lá, sabe? Então, isso era ali no São Vicente. Então, essas são coisas que marcaram, né? Já pensou, podia ser um grande artista hoje, de repente. Drebel, né? Já está, né? Já tem o feeling E daí musical, a gente cantava nos festivais, era muito legal isso, né? FUNEI. Aí na FUNEI, daí você pedindo, né? Na FUNEI, bom, chegou o 3º ano, o que fazia de magistério? No 3º ano do magistério, eu comecei a dar aula em Capela. Isso foi em 77. E lá de casa, da propriedade do pai, a gente via o colégio, já pensei, mas um dia eu não vou mais ficar capinando só aqui no milho. Eu sei capinar hoje, faço, não tem problema nenhum. Mas eu quero ser prof, eu quero trabalhar nesse lugar. Isso era eu almejei isso. E daí, então, depois eu comecei a trabalhar, assim, e tal. E daí, fazer o vestibular. Bom, por que estudos sociais? Matemática eu não queria, tu é da área da matemática. Eu tirei 10 na minha vida em matemática, foi com o professor Círio Thomas, hoje falecido, depois meu colega na universidade. Eu gostava dele como professor de matemática. E
Matemática, não. Português, não. História, daí era aquela história das datas e fatos, só um negócio assim, não. Geografia, daí não tinha, né? Belas artes, que eu queria fazer na época, meu pai era na ideia de não deixar sair os filhos de casa para outro lugar, né? Então, daí não dava, tinha que sair de Itapiranga, não daria. Então, vamos, estudos sociais. Daí eu fiz isso ali, comecei a gostar, que era história e geografia, né? E comecei a gostar disso e tal, e aí, isso era 2 anos e meio. Aí depois tinha a plena, que se chamava. Daí eu fui fazer geografia. E eu fui fazer geografia porque eu achava que lá eu poderia desenhar mapas e coisa arada e tal. Me enganei redondamente, não é só isso, né? Começou os textos e coisa arada, e também desenhos, cartografia e tal. Sempre gostei disso. Cartografia é uma partezinha da geografia, Partezinha da geografia, né? Tem todas as outras questões políticas, isso, questões tudo, sociais, enfim. E aí eu comecei a me encontrar nisso. Aí depois, quando terminei a geografia, tinha uma pós em História, em Chapecó. Não tenho vergonha de dizer, me inscrevi lá. Foi a primeira vez que eu fui para Chapecó na minha vida. Imagina a cena, saindo de ônibus aqui em Itapiranga, passando pela beira... Não, passava por Iporã, descia lá por Laju, Mondaí, Chapecó. Como eu não conhecia Chapecó, poderia ter desembarcado ali onde hoje é a UNUESC, no bairro EFAP, né? Não, fui até a rodoviária, peguei um táxi para ir lá na UNUESC, né? E daí, na pós-graduação, isso não era assim fazer... Isso era um negócio grande, fazer pós-graduação, sabe? Pensei, meu Deus... Aí tinha gente, assim, daí tinha uma pessoa de Chapecó, com roupa de casaco de pele, coisa de ar, uma pessoa, assim, da alta em Chapecó. Ela tinha uma influência política bastante grande também. Eu só sei te dizer que eu fui tal, beleza. Daí, quando eu cheguei em casa, mas eu chorei, eu pensei, mas lá não é lugar de eu, tá? Como é que eu estou lá, né? Enfim, daí, foi, depois, não, acho que, ok, foi. E aí eu comecei a gostar de história. Aí, hoje tem coisas que eu trabalho, e tem coisas que eu preciso organizar lá em casa, que são trabalhos que eu entrevistei pessoas aqui em Itapiranga que não vivem mais, tá? Já falecidos, e que eu tenho as entrevistas deles lá em casa, que agora eu posso publicar, se quiser, porque eles são falecidos, né? Eu aprendi a gostar de história em Chapecó, e ali eu comecei a aprender muita coisa da história do Oeste. Eu sempre estudei no Rio Grande do Sul. A graduação foi no Rio Grande, e a pós-graduação, então, foi em Chapecó. Então, eu comecei a me interessar por isso e pesquisar questões assim da comunidade e tal. E aí, na época, também a gente participava do CEON. Aí eu me lembro que o professor Paulino Ait e eu, a gente, né, hoje falecido, meu amigo lá, a gente participava de eventos e o Paulino foi convidado para atuar no museu aqui em Itapiranga, na época. E daí ele não pôde por causa da questão da escola dele, né? Aí me convidaram. Na época, o prefeito era o senhor Gilberto Henques. Convidaram para mim trabalhar aqui no museu em Itapiranga, e eu bem feliz. Só que daí, em Capela, era o Colégio Agrícola, e nós éramos mantidos pela FESC. E a FESC não permitiu ceder, assim, né, para o município. Hoje a gente entende, são entidades diferentes. Aí surgiu a ideia do museu em Capela, que hoje tem lá na escola. Eu pensei, bom, se eu não posso fazer em Itapiranga, nas minhas aulas de história, eu vou fazer uma gambiarra aqui dentro, onde tinha 3 aulas, e vamos fazer a história da comunidade. Os alunos tinham o caderno de história da comunidade. Então, nós fazíamos entrevistas, Chapéu, Dourado, ali Santa Cruz, Capela, tem muita coisa. Eu queria encontrar estes alunos hoje, alguns hoje são tudo casados, vovô até, se alguém tivesse um caderno de história daquela época. Olha, se alguém tiver, pode mandar para a gente, né? Nós trabalhávamos, e aí nós fizemos assim, muitas gincanas e coisas na escola, tinha o Colégio Agrícola também, para trazer objetos antigos. E aí veio muito material para a capela. Nós conseguimos no porão, né? Fizemos um museu, não com assim, móveis especiais, com móveis dali, do antigo seminário, do antigo Colégio Agrícola, essas coisas assim, né? Aí nós fizemos. Tinha muita coisa. E depois os alunos do ensino do Colégio Agrícola também, trazendo coisas. Nós fizemos um trabalho muito legal. Surgiu a partir daquela ideia lá de Chapecó. E aí começou a se criar o gosto pela questão da história, da fotografia, essas coisas também, né? Tudo bem. Aí depois, como é que eu vou dizer assim, fiz outra... Tá, tudo bem, essa questão da história, tá.
Aí, junto com isso, depois eu comecei a trabalhar em São Miguel. Tá. Por que trabalhar em São Miguel? Aí aqui eu tenho que comentar uma outra coisa ainda, né? Com esse trabalho de história, tá? E depois surgiu a oportunidade de trabalhar lá, assim. Um dia eu queria fazer curso de extensão, eu sempre gostaria de estar cursando. Como eu tinha terminado a pós-graduação, estava dando aula, eu não tinha outra coisa. Aí, você não quer... Isso foi em 1991. Você não quer vir trabalhar conosco? Tem vaga em História da Educação, uma disciplina lá, né? Vamos ver, né? Eu disse, tá, passamos lá para ver. Aí o currículo, né? Eu tinha História da Educação, né? Eu tinha feito isso também. E aí, daí como eu tinha o currículo, né? Eu batia a ementa, eu pensei, tudo bem. Comecei a trabalhar lá, comecei uma aula por semana. E deu certo, a gente gostou. Eu ia de ônibus aqui em Itapiranga, na frente, eu dava 40 horas de aula no Colégio Agrícola. Aí eu vinha para Itapiranga, de Fusca, começo, né? Pegava o ônibus aqui, da rodoviária primeiro, depois os acadêmicos formaram uma associação. A gente ia para São Miguel, eu dava aula, voltava, meia-noite, 10, a gente chegava aqui na frente da JBS, ia para a capela, no dia dava aula. Eu tinha, como é que eu digo assim, eu tinha já os 2 filhos, só que tudo isso que eu estou falando é possível porque o Alvino e eu, nós 2 somos professores. Eu tinha uma família, assim, como é que eu digo assim, que apoia. Eu tinha e tenho um marido que apoia o tempo todo, que é o Alvino, o professor Alvino. Eu devo muito a ele, e porque nem todo homem permite que a mulher saia para trabalhar à noite. Então, quer dizer, cada um tem que saber os seus limites e tem que saber o que pode fazer, né? Então, acho que tem que ter... Foram 27 anos... E daí começou essa brincadeira. Durante 8 anos, eu ia de ônibus de Itapiranga a São Miguel. Depois eu tinha 2 noites de aula, né? Então, começou a pesar, né? E nós tínhamos o nosso trabalho em capela e também a liderança. Porque nós éramos ministro da Eucaristia e coisa errada. A gente... A MAIFES, depois a gente vai falar, né? Mas isso tudo a gente tocava junto. Tudo. Os filhos também cresceram junto nesse ambiente e tal. E essa questão de trabalhar em São Miguel, surgiu essa oportunidade, e isso durante 8 anos, né, eu ia para lá. Aí, depois de 8 anos, nós fomos morar para São Miguel. Daí isso facilitou, por isso que a gente foi morar para lá. Mas nós não vendemos nada em capela, nossas coisas continuaram tudo aqui, propriedade, casa, né? Mas, viveu. Então, foram 27 anos que eu trabalhei na UNOESC. Então, de professora de primário a professora universitária. Sim. 27 anos como professora universitária. Sim. E eu fiz uma soma um dia, eu acho que o total de tempo que eu fui professora, se eu não me engano, passa de 30 anos, acho que são 37 ou 38 anos que eu fui prof no todo o tempo. E ainda estou viva. E daí, aí falando disso, né, então, dessa questão de... Quando eu já estava trabalhando na UNOESC, aí eu fiz uma outra pós-graduação. Aí eu vou ter que falar o porquê. Todas as coisas da vida, elas vão acontecendo, não é que tem um propósito, mas, às vezes, eu sou uma pessoa assim, quando eu me decepciono com uma coisa, eu parto para outra. Eu me decepciono muito, mas chega um ponto que eu me incomodo muito. Sofro, fico doente. Mas depois eu mando, né, e faço outra coisa. Eu fui fazer a minha segunda pós-graduação, que foi em educação, porque, se não me engano, acho que foi em 94, eu concorri a vereadora aqui em Itapiranga. Eu concorri a vereadora, na época eu concorri pelo PT, e eu nunca tive uma experiência política, nunca tive filiado em nenhum partido político, e até para te saber como são as coisas, né? A minha família, o meu pai, eles eram, na época, a Arena, depois PDS e tal. A família do Alvino era toda PMDB. MDB, PMDB. E eu fui me meter no PT. Por quê? Quem veio me convidar lá em casa, antigamente, foi o seu Almiro Miller. E eu, pela Unijuí, a gente sempre teve uma formação mais de esquerda, maneira de dizer, e assim, uma formação marxista. E eu, assim, até hoje eu tenho essa formação. Só que hoje eu não estou filiado em nenhum partido político,
porque eu trabalhei, nesses anos da universidade, eu trabalhei em cursos de extensão, trabalhei muito em curso de extensão a nível de estado, participei do grupo multidisciplinar de Santa Catarina, então a gente trabalhava em cursos em Três Etilhas, em Caçador, em Videira, em tudo que é lugar. E na universidade também, né, nos municípios, todos aqui da região eu trabalhei como professor. Então, você trabalha nos municípios, você trabalha com... Um município tem uma administração num partido X, né? Outro município é o partido Y. Na verdade, todos eles querem fazer bem as coisas, entendeu? Não tem alguém que diz, eu quero fazer um mal governo, coisa assim. Não, ninguém pensa assim. Só que também ninguém consegue fazer tudo. É óbvio, né? Então, para mim, isso é muito claro. E para você concorrer, você tem que te filiar a um partido, né? Aí, eu concorri. Outra coisa, na época, em Capela, nós éramos em 3 candidatos. É óbvio que não passa todo mundo, né? Eu tinha o meu... E todos do Colégio Agrícola. O Colégio Agrícola foi uma referência. E eu sou muito agradecida a nós, professores que trabalhamos no Colégio Agrícola, por aquilo que nós aprendemos. Olha aqui, ó. Hoje nós somos terceira idade, né? Mas a gente continua, né? Terceira idade, a gente fala por causa da questão de idade de anos, né? Mas eu não me sinto velha. Eu não tenho até problemas com isso, às vezes, né? Eu não me sinto velha. Eu só, claro, eu sinto as consequências um pouco da idade, isso eu sinto, isso faz parte, todo mundo sente. Mas, olha aqui, ó, a gente era uma época, a gente era jovem, como diz os monarcas, a gente era jovem e bonito. Hoje nós somos só bonito. Aí, todo mundo estudando, a maioria estudou na Unijuí. Uma direção, a gente fazia muito curso pela FESC, nós participávamos em Florianópolis, em Porto Alegre, Curitiba, esse era o nosso lugar de formação. Então, o Colégio Agrícola ele foi, assim, muito importante na nossa vida, e ele foi algo, assim, muito importante que jamais deveria ter sido fechado, certo? Então, isso é outra história. E concorreu na época 3 professores do Colégio Agrícola. O professor Artemio Scalon concorreu pelo PP, o professor Aloysio Stahl pelo PMDB e eu pelo PT. Quem fez mais voto fui eu. Aliás, fui eu. Agora eu não sei dos partidos, porque é outra questão da contagem. Mas, enfim, dos 3 eu consegui ficar como suplente. E eu assumi aqui na Câmara por 2 oportunidades. Eu assumi a Câmara. Mas só que não é assim tão fácil. Dentro dos partidos também tem os ranços, né? Então, às vezes, você tem que batalhar por aquilo que foi combinado na campanha. E depois que eu saí, um tempo depois, eu me desfiliei em função do meu trabalho. Por não ter sido eleita, não é que eu fiquei triste por não ter sido, mas foi uma decepção muito grande, porque você sempre acha que você pode confiar-se muito nas pessoas, você não pode confiar. Sabe? Pode confiar desconfiando. E eu fiz voto aqui em Itapiranga em todas as urnas, todas. Nunca me esqueço que, na época, eu falava muito em termos de mulher, e o Milton Simon falava do jovem. Ele era o jovem e eu era a mulher. A gente falava assim, o nosso público, eleitor, né? E daí, eu fiquei doente depois com isso, né? Porque... eu nunca tinha participado, eu achava que, de repente, alguém até ia se eleger, coisa assim, mas, enfim, tudo bem. Hoje eu vou te dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu. Então, enfim, para superar isso, como eu trabalhava na UNESC, eu comecei a fazer uma pós-graduação em educação, para me ocupar com outras coisas. E essa pós-graduação, ela me abriu a oportunidade de ir para o mestrado. Eu fiz o mestrado em Guarapuava, no Paraná, que era pela Unicamp, sediado lá na Unicentro, né? Então, a gente foi para lá, estudei, foi bom, assim. Então, eu comecei a me dedicar àquilo lá, sabe? Tanto assim que hoje eu assisto, às vezes, as reuniões de Câmara e tal, me passa um monte de ideia pela cabeça. É que a política ainda faz parte do dia a dia de todo mundo. De todo mundo, é. E ela ainda tem ainda um pouquinho ali de... talvez de vontade. Tem uma vontade ainda? Eu? Não. Aquilo que eu quero, que eu penso que é possível fazer pela nossa comunidade, ou por assim,
Hoje eu não preciso de partido político. Não precisa política para fazer. Não. Eu não sou contra quem está afiliado, participa. Não. Mas eu não. Eu consigo fazer mais coisas e tenho acesso fácil a muitas coisas, não estando ligado a uma sigla. Ah, sim. Tem mais abertura. Exatamente, né? Então eu não sou contra quem, né? Mas para mim fica melhor. E outra coisa, assim, eu não... Por exemplo, assim, ó, vamos supor que tem uma pessoa que está numa função, né? Vamos pegar um exemplo aqui no município, tá? Alguém que exerce o executivo e seja uma pessoa que eu não votei. Eu não tenho problema com isso. Eu não. Porque quem foi eleito está ali para respeitar, é a vontade da maioria, ou como que foi feito, né? Por exemplo, ó, a capela, desde que nós nos aposentamos, né? E daí eu comecei a participar de algumas coisas e tal, e daí a Carlise Welter, na época era secretária ali, ela me convidou para participar da parte do turismo como professora de história, eu fui professora dela, né? Comecei a participar, e isso surgiu de uma reunião que aconteceu a nível de turismo. Comecei a participar, me envolver, estou até hoje ali junto, trabalhamos, fizemos muitas ideias, até pensando na região Beira-Rio, Capela, aquela parte lá, porque toda a história a gente pesquisou e tal. Não que a gente não defenda outros lugares, mas assim, tem coisas ali que dá para fazer, sabe? Que no passado a gente não pôde fazer, e hoje eu tenho muitos colegas que também pesquisam e tal, então tem coisas para fazer. Então você precisa do poder público, né? Então, assim, fizemos muitos encaminhamentos e possibilidades, junto na época com o Fábio, era vereador, né? Na época em Capela, com o Fábio, com o Jorge Welter, que era o prefeito. Então, tranquilo, eu sempre tive acesso tranquilo na prefeitura. Sempre, com o Jorge e tal. Hoje, nós não temos nenhum vereador em Capela, né? Mas hoje, na outra administração, quando foi questões voltadas à história, coisa de Capela, as pessoas vieram conversar comigo. O acesso continua? Continua. Hoje eu tenho acesso com o Alexandre, né, o Siqueira, com a Fernanda, com o prefeito Alexandre. Eu não tenho problema nenhum. Não é a política que define o teu acesso. E outra, né? Assim, o que é possível a gente fazer, porque o município também não tem como fazer tudo, certo? Mas o que é possível a gente intermediar para a nossa região, a gente faz. Então, eu me sinto bem assim, sabe? Então, eu vejo assim, para mim a questão política hoje é assim. E outra que nem em São Miguel, por exemplo, a gente morou tanto tempo lá também, depois a gente vai falar do CTG, eu precisei conversar no tempo do Nelsinho, que era prefeito do PT em São Miguel, por causa do São Miguel eu era patroa campeira. Não tinha problema nenhum nas secretarias lá da cultura e com ele. Aí depois, quando era o Valar, que era PMDB, nenhum problema. Meu Deus do céu. Só agora que eu estou revisando, daí não, porque daí a gente não está agora mais lá, né? Nós, São Miguel, nós lidávamos assim com o líder de Itapiranga. Então, assim, para mim, sabe, a política assim, foi muito importante para aprender, assim, sabe? E me faltaram só 8 votos. Então, eu senti na hora. Hoje, eu acredito que foi uma coisa boa que me aconteceu, sabe? Mudou um pouquinho a tua trajetória. Exatamente. Então, assim, na vida nada é ruim. Tu sempre tira um proveito das coisas. Talvez eu não ia me dar bem, de repente, ali. Vai saber, né? Era uma opção. Então, Dirce, assim a gente tem que pensar, né? Eu vou te deixar tomar uma aguinha e mandar um abraço para os nossos apoiadores. Vamos ao recado da Colchões Ortobon. Super descontos Ortobon. Quem é especialista em preços baixos tem sempre os melhores descontos. Olha esse colchão Pro Saúde Ultra Firme que agora pode ser seu. Ele é feito com espuma de alta performance, garantindo uma melhor acomodação do corpo e muito conforto para você dormir sempre tranquilo e acordar ainda melhor. Se eu fosse você, não perdia mais tempo e comprava agora nas lojas, no site, no app ou no WhatsApp. Super descontos. Aproveite agora. Ortobon, especialista no seu bem-estar. Isso aí, muito bem. Um abraço para a Ivete e para a Bruna, toda a equipe da Colchões Ortobon. O Feda está aqui no estúdio e veio falar para a Dirce que o Vuner motorista de que empresa? Da Sertaneja. Sertaneja, é verdade, Feda. Por isso que a gente tem amigos, né? É isso aí. É isso aí, cara. Então, mais amigos, nós temos a equipe da UCEF também. A UCEF é a nossa universidade aqui de Itapiranga. Grande abraço ao Sadi, ao Leandro. O Leandro agora também entrou na política, né? Sim, vai ser candidato a deputado. Grande abraço aí a toda a equipe da UCEF aqui de Itapiranga. Boxe, Informática e Segurança. Nosso amigo Kega também, sempre participando aqui do nosso
Programa Nedel Telecom, a nossa internet, nossos programas, como são todos via internet, chegam na sua casa através do sinal da Nedel. Também abraço ao Henrique Nedel, que também tem sítio em Capela, também tem ligação com sede Capela. E Central Tintas, toda a equipe da Central Tintas aqui na Avenida Uruguai, mais de 4.000 cores para você colorir a sua casa, a sua empresa. E também tem toda a linha de pisos, né? Tem laminado, tem piso cerâmico, porcelanato e tudo mais. A Intersul também tem um recado para você, Intersul, que nos fornece aqui nosso sofá confortável de conversar com o pessoal. Roda aí. Intersul Estofados, fábrica de estofados, poltronas, cadeiras, cama box e cabeceiras. Contamos com produtos de alto padrão de qualidade e conforto, empregando tecnologia de ponta e o que há de mais moderno no mercado de estofados eletrônicos e articulados, produzindo os melhores estofados retráteis e reclináveis e com garantia total. A matéria-prima utilizada na fabricação dos produtos passa por um rigoroso controle de qualidade. Fabricamos também estofados sob medida e disponibilizamos uma grande variedade de cores e tecidos para você escolher o que mais lhe agrada. Disponibilizamos também as mais diversas formas de pagamento. Venha conhecer os nossos produtos em nosso showroom e fazer um orçamento sem compromisso. Aguardamos você, amigo cliente. Grande abraço, aleluia, nossa amiga da Intersul aqui na linha Laranjeira, showroom e fábrica na linha Laranjeira. Dirce, antes de nós falar de tudo isso aqui que eu falei no primeiro bloco, todo esse colorido especial que nós temos aqui, eu queria fazer algumas menções. Primeiro, um pouquinho da tua história junto ao CTG. Você me falou que, acabou de falar, esse CTG de São Miguel, Sim, Porteira Aberta. Dos eventos, Porteira Aberta. Você fez parte da primeira patronagem feminina do CTG de São Miguel do Oeste? Sim. E essa história foi um pouquinho assim, não foi tão fácil para assumir o CTG? Como é que foi essa história? É verdade. Então, quando nós fomos morar para São Miguel, eu sempre tinha uma admiração pelo CTG Porteira Aberta. Nós antes participávamos do CTG Portão do Oeste, aqui em Itapiranga. Mas daí foi pouquinho tempo, nós temos que voltar de novo aqui, né? Que agora a gente está mais aqui. Eu sempre gostei da cultura gaúcha. Meu pai gostava muito, a nossa família, todos, né? E lá em São Miguel surgiu o convite para participar, né, do CTG. Até foi nosso amigo, o patrão na época, o seu Emílio Barbosa, a dona Alba, que hoje são nossos grandes amigos, vai para São Miguel, a gente sempre está junto. E aí fazia os café colonial lá no CTG, o Colégio Agrícola fazia, quem coordenava o café colonial na época era o Alvino, o professor Alvino, meu marido, e daí foi feito um café lá no CTG, foi show de bola aquilo lá. E daí surgiu, conversa vai, conversa vem, a gente se associou e, né, beleza, fomos participando. E aí teve um ano que, a cada 2 anos, a gente troca a patronagem, né? E aí teve um ano que sugeriram a dona Alba, que é a esposa do seu Emílio, a amiga, né? De fazer uma patronagem só feminina, né? Só de mulheres. E, né, tudo bem, essa conversa fluiu e tal, e formamos uma patronagem feminina. Então, a dona Alba era a patroa, a Leonia era a patroa social, deixa eu até ver aqui, a Leonia era a patroa social, e tinha, quem é que era a patroa campeira? A Leonira, a Inês Piscinini, e a social era a Leoni de Conto. Aí, e daí mais pessoas, e daí nessa patronagem, como eu falo pouco, né, me convidaram para mim ser a comunicação social. A agregada das falas, chama lá, né? Então eu fazia parte das falas. Tudo bem. Isso foi 2 anos, fizemos um trabalho, nós pegamos o CTG assim, com uma dificuldade assim, bastante grande no momento. Por que aconteceu esse episódio? É que aqui em Itapiranga já tinha tido uma patroa, que foi a Noeli, a minha amiga, a Noeli Bortolucci. Lá em São Miguel, não. Então, porque a história no tradicionalismo gaúcho, ela é machista. Ela hoje está mudando. No Rio Grande do Sul tem muitos CTGs que têm mulheres de patroas, né? Mas o estatuto nem consta patroa ou patronesse, como queira chamar. É patrão, assina masculino. Então, isso permanece. E daí, lá em São Miguel, nós concorremos, ok? Em dezembro foi a eleição, dia 28 ou 29 de dezembro, uma coisa assim. Comemoramos e tal, e não nos deram posse. E a posse nossa, se não me engano, ela foi lá em maio. Em maio.
Por que isso? Porque a diretoria que era anterior, eles não empossaram nós, não passaram nada. E foi indo essa coisa, enfim, ficou o CTG fechado. E um dia, sei lá como isso foi parar na justiça, essa questão, né? E eu até assisti o dia que o juiz chamou a dona Alba lá e outro candidato, né, que foi patrão também, e a gente foi lá. E o juiz foi bem categórico, né? Porque pelo estatuto é que a dona Alba ela era sócia. Né? Ela era sócia, como mulher era sócia do CTG. Ela tinha título. Então, pelo estatuto, ela estava legal para concorrer. Mas ali era uma questão machista. Ele, em outras palavras, ele disse que isso era machismo. Pronto. E foi colocando, né, os homens se defendendo e tal. Mas não era isso que a gente queria. A gente queria inovar, né? E se um juiz me dissesse o que aquele juiz falou aquela noite, eu pegava o meu chapéu e me mandava, certo? E ele deu 24 horas de prazo para dar em posse para nós. Aí eu me lembro que ia ter um jantar, um evento lá da Cavalaria em São Miguel, que é bem típico deles, todo ano eles fazem, o pessoal do 14º lá, é uma questão social. E aí queriam dar posse para nós lá na Casinha dos Fundos, que é um galpão assim, para evento, para gravação do programa de rádio lá também. E no lado da cozinha, lá queriam dar posse para nós. Mas capaz, levamos a mesinha lá na frente do CTG e nos deram posse lá. Então nós assumimos. Ok. E aí começamos a trabalhar. Então tinha bastante coisas assim para resolver, econômicas, etc. Tal. E a mulherada fez uma revolução no CTG. Mudamos a cozinha que hoje está no CTG em São Miguel, é de fundamento, maneira de dizer, né? Bonita aquilo lá. Fizemos projetos, eu ajudei a fazer projetos e tal, conseguimos verbas assim, né? Públicas, conseguimos, claro, depois você prestou conta, tudo certinho, né? E eventos, e começamos a trabalhar. Lá ninguém recebia para trabalhar, toda semana eventos, e o povo começou a vir, a coisa começou a andar. Aí depois de 2 anos, teve nova eleição, né? E aí, eu não me lembro mais se foi naquele ano ou foi no seguinte, não me lembro agora, tinha que ver. Até naquele ano que a dona Alba era a patroa, nós comemoramos 50 anos do CTG Porteira Aberta. E aí eu me prontifiquei e pensei, puxa, isso é interessante, né? Aí eu escrevi esse livro aqui, CTG Porteira Aberta, algumas lembranças dos 50 anos de história. E esse livro nós escrevemos, aqui tem a parte das fotos e tal, as patronagens, etc. e tal. Tem muito mais dado, eu tenho no computador, inclusive. Mas isso aqui foi um material que nós fizemos por 50 anos e damos para cada sócio. Cada sócio do Porteira ganhou esse livro aqui. Eu fiquei pensando, o Porteira Aberta, muitos achavam que ele era o primeiro CTG fora do Rio Grande. Ele não é, e aí eu volto para a história. Sabe por que ele não é? Porque as pessoas não registram os fatos. De fato, ele é o primeiro CTG fora do Rio Grande. Ele só, porque na Rádio Peperi, antiga Rádio Colmeia, e antes o seu Cesarini, que é o primeiro patrão, eles faziam um programa de rádio, mas eles não registraram nada em foto e nem documento. Aí, com isso, o primeiro CTG é o de Lages, é um de Lages. Outros até dizem que é um de Concórdia, mas parece que é o de Lages, não tenho agora bem certeza. Mas é que fecha por causa do caminho das tropas. O pessoal saiu do Rio Grande até São Paulo, eles passavam por Lages surgiu assim, né? Então, faz todo sentido. Se antigamente, tivesse ao menos um pedacinho de papel com data de programa, que nem você tem aqui dizendo, papá, estaria a prova de ser o primeiro CTG. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas não registram as coisas, e isso é uma coisa que eu vejo muito hoje, as pessoas fazem foto de celular, ou nem fazem, deletam, não registram nada. As sociedades, por exemplo, né, as atas, elas muitas vezes não estão bem feitas, e muitas entidades, depois você não pode pesquisar nada. E vai se perdendo. E o CTG fez daí com que tu tivesse 2 publicações. Né? E daí esse aqui nós lançamos com Os Monarcas. Aí, há 3 anos atrás, lá, o CTG fez 60 anos. E aí eu estava na patronagem, já na segunda gestão, daí era a patronagem de mulheres, teve antes, aí a dona Alba foi para a patroa social, a Leonil de conta de patroa, e eu como patroa campeira. Então, no meu setor tinha a parte do São Miguel Tchê, a cavalgada da integração, e essas coisas assim, a parte campeira.
Então, até foi dito, né, que, né, mulher lá com os homens, não sei o quê, não vamos respeitar. Eu digo, mas era só que me faltava não respeitar. Você passou a vida inteira trabalhando em colégio agrícola, né, coisa assim, e, né, enfim. Claro, assim, ó, tu não vai para mandar. Eu não sabia lidar essas questões de cavalo, cavalgada, rodeio, essas coisas. Só que assim, ó, eu fiz a parte dos projetos, da parte da organização, e no começo foi assim, teve assim, uma certa, né? Mas depois eles achavam que mulher ia lá para mandar. Não, a gente trabalhava junto. Então, assim, a gente fez São Miguel Tchê de fundamento. Aí meu vice, junto comigo, trabalhava o Magrão, em São Miguel, o Adelar Schneider. Então, enquanto eu era patroa campeira, nós registramos a marca São Miguel Tchê. A marca São Miguel Tchê, uma época tinha um problema em São Miguel. A marca São Miguel Tchê pertence ao CTG Porteira Aberta, está registrada. Nós teve uma oportunidade que daí o Zé Hamilton Ribeiro esteve fazendo uma palestra para o curso de jornalismo na UNOESC, e outros poderiam participar. Eu queria tanto conhecer o Zé Hamilton, né, da Globo, e daí eu levei para ele este livro aqui, dos 50 anos. Ele se interessou, e levei também o livro da Aline, da Oktoberfest de Itapiranga. A gente deu para o Zé Hamilton. E falando do Colégio Agrícola, eu fiz esse livro aqui também, que é a Escola e Ensino Agrícola. Aqui está a história do Colégio Agrícola de Capela. Podem ter fechado o colégio, muito mais, mas a história está aqui. E aqui tem uma longa história para sair esse livro também. E daí nós damos esse livro para o Zé Hamilton. E o Zé Hamilton se interessou e disse que tinha um projeto para fazer, na Globo, para fazer um programa assim, sobre a história dos CTGs. Beleza, disse, esse CTG aqui das mulheres, eu contei essa história para elas, daí ela disse, amanhã eu podia conhecer o CTG, sim. Aí eu cheguei em casa, da UNOESC, tirei o Alvino da cama, digo, vocês fazem um almoço amanhã? Aí a gente leva o Zé Hamilton no CTG. Daí eu liguei para a patroa também, confirmado. No outro dia, o Alvinos ajudaram, fizeram um costelão lá para o Zé Hamilton, lá no CTG, churrasco, né, costela, porque ali não dava para fazer um costelão todo naquela hora. E daí fizemos um almoço para ele, se encantou, gostou, contamos a história. Saiu depois, ele se interessou em fazer um bloco, assim, uma reportagem só sobre o Porteira Aberta, no YouTube, se tu pesquisar, está lá. Aí ele diz o CTG das Mulheres de São Miguel do Oeste. Aquilo marcou. Gente, e daí do São Miguel, como é que surgiu isso? Do São Miguel Tchê, a gente fazia os folders, né? E eu tinha que mandar para todos os CTGs e entidades tradicionalistas. Aí eu pensei, mas eu vou mandar um folder do São Miguel Tchê para o Zé Hamilton, para a Globo. Aí eu peguei um folder, revelei uma foto dele com a gente lá no CTG, porque vai saber quem é que somos nós, né? Botei uma foto dele junto, botei o número do telefone meu, do CTG, pensei, vai que de repente esse louco liga, né? Mandei para lá, isso foi uma segunda-feira, foi para o correio. Tu vê como as coisas vão rápido. Na quinta-feira de tarde, eu estava aqui em Capela. Não, eu acho que foi na semana seguinte, acho. Eu estava aqui em Capela, uma hora dessa tocou o telefone. Aí eu botei o telefone de São Miguel e de Capela também, vai que, né? Atendi. Quem está falando? Zé Hamilton. Quem está falando? Zé Hamilton. Mas quem estava Hamilton? Zé Hamilton Ribeiro. Eu disse, mas não acredito. Meu Deus do céu, aquilo foi... O Zé Hamilton Ribeiro ligou aqui em Capela City, né? Para falar comigo, diz, da reportagem, não sei o que nós vamos fazer. Eu digo, o quê? Sim, mas nós vamos incluir o CTG das mulheres na reportagem do Globo Rural. Meu Deus do céu, né? Foi aquilo. Meu Deus, depois eu saí caminhando, voando para ali. A mãe achou que eu tinha ganhado, acho que da Loto, da Esportiva, sabe o quê? Digo, não, Zé Hamilton, meu Deus. Dali para frente eu não dormi, acho que 2 dias não dormi direito. Aí eu precisava, quando eu falei para os homens lá, eu digo, olha, os campeiros, digo, olha, se a gente conseguir trazer o Zé Hamilton, já pensou a repercussão? Vocês ajudam para nós fazer um costelão, fazer um negócio? Sim, beleza. Aí já liguei para o Magrão, liguei para os Caim, liguei para os Siqueira, para todo mundo, e no CTG, assim, beleza. Estava todo mundo ali. Quando foi, daí depois fiquei pensando, meu Deus do céu, quanto vai custar isso? Aí comecei a me preocupar, eu não vou pagar, não tenho dinheiro para pagar essas coisas, né? E imagina o que é 9 minutos da TV, foram 9 minutos de gravação na Globo. Pois eu me fiz bem de louco, ninguém enxerga no outro lado. Liguei para a Globo, aqui de Capela, liguei para a Globo. De lá me passaram para o setor para saber quanto ia custar, para passar para o setor do Globo Rural.
Então, para ver quanto ia custar, e a moça disse, não, eles consultaram vocês? Assim, sim, foi os amigos, assim, não, daí não custa nada, isso é daqui, né? Meu Deus, aí eu fiquei mais tranquila, daí foi. Aí depois, um tempo depois, o Zé Hamilton ligou dizendo que tal dia iam gravar o programa. Foi umas 2, 3 semanas depois já. E daí eu pedi para ele, Zé Hamilton, vai ter custo para nós isso? Porque eu pensei, eu ia te cancelar, né? Não. O Zé Hamilton veio para São Miguel e ficou 2 dias conosco, foi 2 dias de gravação. Claro, foi 9 minutos ao ar. Pensa na repercussão nacional e mundial disso aí. Até o prefeito em São Miguel, na época, até agradeceu, porque São Miguel foi para a mídia também. Então, isso para nós foi uma realização e tanta, a mulherada. A gente conseguiu trazer os amigos. Eu fiquei mal, os acadêmicos riam, porque eu estava com a boca só aqui atrás da orelha, né? E aí, nos 60 anos, eu não, isso foi já depois que eu passei por um problema de saúde, eu não queria mais escrever assim tanto. Sabe o que eu fiz? Eu fiz um livrinho só de imagens. Aí, dos 50 aos 60 anos, esse livro também foi lançado com a presença dos monarcas, de novo. Aqui são só fotos de eventos nossos no CTG Porteira Aberta. E se eu olho essas imagens, gente, tem evento grande aqui. Aí tem a parte da campeira, a parte artística, tem o Globo Rural, aqui tem tudo. E daí foi. Então, nos 60 anos. Então, isso aqui a gente fez em São Miguel. Em Itapiranga, então, a Aline fez isso da Oktober, que isso aqui muita gente não sabe, às vezes não valoriza. Esse livro aqui deu para Itapiranga o título de berço nacional da Oktoberfest. Ela pesquisou lá na linha Becker, esses detalhes e tudo. Eu acho que seria muito interessante fazer uma nova edição disso aqui, né? O pai está nesse livro. Exatamente, e eles que começaram. Então, quer dizer, isso tem que ir para o papel, senão ninguém dá bola. Assim como a história. Aqui nesse livro eu tenho uma participação também, né? Esse aqui que nem do Colégio Agrícola. Esse aqui foi lançado no ano 2000. A história também de Porto Novo está aqui, a entrada é dos jesuítas e tal. E tem mais dados que eu não coloquei, que isso aqui eu fiz da dissertação de mestrado, porque o meu mestrado eu fiz pesquisando o ensino agrícola. Então, isso aqui, gente, tem muita gente que reclama do Padre Pulo. O Padre Pulo não era santo, eu também não sou, ninguém é. Mas, se não fosse a teimosia do Padre Pulo, para começar isso aqui naquela época, esse colégio não teria acontecido. E Itapiranga, muita coisa, por exemplo, as pessoas não sabem. Por quê? Esse livro eu comecei a partir de eu ter começado a encontrar coisas antigas. Por exemplo, aqui tem um livro, um caderno, acho que eu nem trouxe tudo. Tem um outro ali que é do Ulrich Neff, né? Deixa eu ver. Esse aqui. Acho que não veio junto. Não, acho que não veio junto. Aí, o que acontece? Olha aqui, ó. Aqui tem cadernos onde tem o trabalho do pessoal que vinha trabalhar em capela, das comunidades. Ontem de noite eu contei, tinha 68 anotações de comunidades. Então, por exemplo, aqui tem, eu não vou ler, Ervalzinho. Talvez pega de uma comunidade e lê os 5 primeiros nomes que aparecem na lista. Essa aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Só para ter uma ideia, pessoal, desse caderno aqui. Escolhe tu uma comunidade. Ó, 1º de março e 2 de março de 66, linha João, Fortaleza, à noite. Isso. Quem estava no serviço? João Leopoldo Senem, Léo Petri, Odilo Fusinger, José Eldo Schuch, João Alberto Hahn. São os 5 primeiros. Aqui tem? Sim. Ó, José Rohr, Antônio Hahn, Edmundo Wolfart, Bernardo Malman, Bruno Rohr, Oswaldo Hickmann, José Schuch, Ingo Rockenbach, Fritz Vollmann, Reinoldo Gil e Bernardo Rach. É uma comunidade. Aqui de todas elas tem a data que foi trabalhado, o período que foi trabalhado, Medianeira, Ervaldinho. Aqui, ó, para trás, Santa Cruz, Pedro Carnísio Miller, Pedro Meldes, Alfredo... Tu não pode levantar. Não posso levantar. Mas assim, ó, é um registro de todos que trabalharam para ajudar a construir o colégio. Né? E aqui, por exemplo, aqui tem em folhas de papel também. Essa aqui, por exemplo, chama bem atenção. Essa aqui, por exemplo, um bilhetinho. Tem uma pessoa aqui, João Correia, número 6. Ele não consegue nem escrever o nome dele direito, mas ele trabalhou ali. Trabalhou. Dia 23 de janeiro de 67, ele de linha coqueiro. Aqui tem Silvério Praz, Vilibaldo Crista, Albino Schneider, Augustino Beck, Rodolfo Boimer, João Correia,
Guido Bauman, Leopoldo. Então, assim, ó, tá aqui o registro. Né? Isso mostra, assim, talvez um pouco, né, Dirce, quanto a comunidade trabalhou pelo colégio. No fim, o colégio ficou para os padres. No fim, eles venderam, ficaram com o dinheiro. Esse que mais eu fico pensando. Sim. Né? Hoje é propriedade particular. Mas tem mão de quase todas as famílias do município, né? Tá aqui os registros. Então, esse material aqui, por exemplo, como é que eu tenho ele, guardo ele? Isso aqui está lá naquelas estantes todas que a gente colocou, né? Mas por que eu guardo eles? Porque eu encontrei isso em caixas, em lugares, isso aqui estaria tudo no lixo. Ou queimado. Queimado, sim. Era a intenção. E daí eu fui encontrando essas coisas, e daí quando eu fiz a pós-graduação, né, em História, eu comecei a guardar isso ali. Daí foi para o museu, fui guardando. Aí depois do mestrado, eu comecei a usar isso aqui. Daí tem plantas do colégio, tem as cartas do Padre Pulo. O Padre Pulo era um cara que se dava bem aqui no município, em termos políticos, no município, estado, país, Europa. Ele tinha uma ligação muito boa e ele era inteligente. Por exemplo, se ele fosse pedir verba para construir um seminário, ele não ia conseguir. Então, ele sempre falava em escola agrícola e profissionalizante. Ele sempre nas questões, ele fala isso, no documento. Até eu tinha depois o xeroquei para guardar para mim, e esses materiais eu passei tudo de volta para o colégio. Está lá na propriedade, até, por exemplo, que nem o Ernesto Kritzmann, né, o Chico, que a gente chama, que adquiriu a parte central. Ele tem, ontem, né, nós estávamos conversando, ele tem lá guardada a mala do Padre Pulo, com todas essas coisas dentro que foi passado para ele, ele está guardando. Porque isso também podia ter ido embora, certo? Isso é história. E daí a gente começou a registrar, e por isso que eu comecei a me interessar. E o Padre Pulo, mais para a população, ele falava do seminário, porque as pessoas não entendiam sobre a escola agrícola. Então, era o jeito dele trabalhar. Ele foi bastante durão? Foi. Mas, a partir desse trabalho, surgiu aqui em Itapiranga. Então, ele participava do COMUD, Conselho Municipal de Desenvolvimento em Itapiranga. E daí eu tenho muito documento aqui nesse livro que eu coloco. Ele participava aqui no município, o município apoiou também muito o Estado, tudo. Outra coisa, ele tem 3 coisas em Itapiranga que ele sempre dizia que tinha que acontecer para o desenvolvimento, que era o frigorífico, Safrita, ele sempre defendeu isso em todos os lugares, a escola agrícola e profissionalizante para desenvolver o jovem, para ele saber, tal. E outra ideia, ele achava que o agricultor, hoje produtor rural, ele deveria ter formação para ele ser independente e poder arrumar uma questão elétrica na propriedade, arrumar, apesar do material, né, coisa assim. Hoje, por exemplo, tem gente que não sabe mais fazer quase... Tem gente que sim, mas as pessoas dependem tudo de outros. Ele achava que o produtor rural tem coisa que ele deveria saber mesmo, sabe? Ele tinha essa ideia na época, né? E outra coisa que ele falava muito era da lacticínios. Era lacticínios lá em São João. Então, ela muitas vezes não deu certo porque não tinha a base ainda, que é a produção, a matéria-prima, para a produção do leite, né? Então, hoje está funcionando. Hoje tem uma Laclelo, tem agora uma outra indústria aqui em Itapiranga, né? E assim vai indo. E o Colégio Agrícola, ali formou muito jovem aqui da nossa região. Hoje, se eu olho, tem muito produtor rural bem-sucedido na nossa região que passou pelo Colégio Agrícola e outros que estão em outras áreas. E os ex-alunos do Colégio Agrícola, eles estão no Brasil afora. Nós temos gente do Colégio Agrícola lá em Brasília. Então, quer dizer, em tudo que é lugar. Então, isso assim é muito importante. E outra, o que o Padre Pulo não tinha naquela época era cursos para mulheres. A mulher nunca fez parte dessa história, pelo próprio momento histórico, né? E o Padre Pulo, eu descobri também, então, outro que também era muito parceiro com ele era o irmão Ales, o Pruda Ales, né? O Pruda Ales, o irmão Ales, ele foi o responsável, o que entrou de genética aqui em Itapiranga, quem foi atrás e trouxe para cá muito foi o irmão Ales. Na parte 64, em Sé de Capela, tinha o posto de suinicultura, que, na verdade, né, encaminhou a questão de raças para toda a região. O Ales trazia tipos de gramas de outros lugares, começou ele que desbravou lá a volta, que hoje é propriedade, né, particular, mas ele que desbravou. Então, ele e o Padre Pulo, ao selecionar tipos de capim, coisa que daria certo aqui, de suínos, de gado, era tudo irmão Ales. E o Padre Pulo, assim, então, assim, eles fizeram, assim, muita coisa. E o que acontece, que eu vejo nisso, daí com esse registro das pessoas... Essas pessoas, o Padre Pulo sempre falava, uns a seminar. Aí, o que eu entendo disto?
As pessoas todas ajudaram. Olha, se hoje as pessoas trabalhassem como os nossos antepassados trabalharam aqui em Itapiranga, tem coisa que estaria muito mais desenvolvida. Por exemplo, a comunidade de Capela, vou falar da nossa lá. A igreja de Capela, ela foi construída, se não me engano, 55, 52 famílias que tinha. Olha a igreja bonita que tem lá. Se for para hoje em Capela construir uma igreja, não constrói mais. Não, eu acho que quase em nenhum lugar, comunidade. Nenhuma. Os clubes. Os clubes, então? O pessoal não dependia do município. Não. Hoje, todo mundo, para fazer uma coisa, o município tem que fazer. Até para se manter, estão querendo depender do município, mas pegar convênio. Isso eu não concordo com eu essas também, coisas. eu acho que se tu tem uma associação, uma sociedade, sim, se ela não consegue se manter com os eventos, que chame capital dos sócios. Não tem um monte de sócios, tem 50, 100 sócios, cada um contribua com o seu. Não depender do poder verdade, público, eu concordo contigo. Outra coisa, por exemplo, as sociedades, por exemplo, pegando a igreja, antigamente era o local de encontro das pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma outra situação. As pessoas iam para a igreja não para rezar. Eu não acho que elas eram tão mais fervorosas. Elas iam para se encontrar. Para se encontrar, claro. Hoje os caras, pelo WhatsApp, se comunicam e tal. A sociedade era ali. Hoje, vamos analisar Itapiranga. A coisa está mudando. Eu acho que as comunidades têm coisas que vocês podem fazer nos clubes. Mas hoje, por exemplo, se você quer as pessoas se encontrar, olha o que tem. As pessoas não estão indo, elas vão, por exemplo, numa Lasberg, se encontram aqui. Eles não se encontram nas comunidades. Tem muita gente que vem para cá, porque tem evento, tem coisa. Sim. Eles vão lá, por exemplo, para os locais do turismo, vão lá no Stoffel, vão lá no Canto eles vão onde tem coisa para fazer, vão onde tem festa, evento, assim. Tem... Então, as comunidades não fazem tanto evento, eles não ficam ali. Outra coisa também que tem que botar na cabeça. Antigamente, era só isso. Hoje, o jovem vai para outros locais. Outra coisa, o pessoal não quer mais como era antigamente algumas coisas. Então, a gente tem que evoluir um pouquinho nisso aí. E aí, falando a questão do Padre Pulo, como ele trouxe todo esse povo para dentro da propriedade daqui, pensa em termos de padre agora. Unser Seminar, das ist unser, isso é nosso, é nosso. Tu acha que isso não dá uma revolução interna ali dentro? Vou te dizer uma coisa. Foi uma estratégia. O padre Pulo, da noite para o dia, ele saiu de Capela. Ele foi transferido lá para Guarapuava, lá em Entre Rios. Da noite para o dia, o Padre Pulo saiu, ninguém sabia. Isso foi uma tática, porque ele, na verdade, estava com uma questão geopolítica, ele estava comprometendo essa coisa toda. Os jesuítas transferiram para lá. E eu tive a sorte de depois, para esse livro aqui, quando eu estudei em Guarapuava, eu fiz entrevista com a mulher, a viúva do presidente da Cooper Agrária, lá de Entre Rios. Uma colônia de alemão forte, maneira de dizer. Lá tu tem muitos lugares, tudo com mármore, coisa arada. São os alemães bem instruídos. Aqui em Itapiranga, o Padre Pulo pegou alemães humildes. Lá, ele pegou gente de poder aquisitivo, outra formação, e ele quis fazer como ele fez. Ele não conseguiu fazer. Ele não conseguiu. Ele ficou um tempo e ele teve que sair de lá. Ela contando isso tudo, eu relato nesse livro. Aí depois lá ele foi para Denise, no Mato Grosso. Daí, então ele trabalhou, enfim, viveu, trabalhou tal, e ele faleceu lá. Mas ele, então, quer dizer, ele, de certo modo, ele foi também transferido pelos próprios jesuítas. E depois a gente conseguiu uma entrevista dele, que ele deu para a Rádio Itapiranga, um tempo depois, né? Então eu acho que ele também saiu um tanto frustrado daqui. Só que o jeito dele, os resultados estão aqui. E aí, para encerrar esse assunto, eu me empolgo com isso, porque tem umas coisas que eu não concordo. O que aconteceu? Nós estávamos já morando em São Miguel, começou aquela questão de fechar o colégio agrícola, tinha muito aluno. Aí o pessoal achou que dava para fazer particular isso ali. Particular ninguém vem, sabe? As pessoas não têm estrutura para bancar um internato, uma coisa assim, né? Então aquilo começou a decair. Aí depois isso veio de Porto Alegre, essa questão de fechar a escola, né? E foi gradativamente, foi fechado. Ninguém pediu para esse pessoal, os descendentes deles que trabalharam aqui, ninguém pediu. Essa é a causa da revolta da população, onde mesmo São Miguel... Esses caras que trabalharam ganharam alguma coisa com a venda do colégio? E aí quem estudou ali, nós professores, o pessoal, a gente foi pago pelo governo, os padres não pagaram para nós. Os alunos que trabalharam, todos aprenderam, mas eles foram mão de obra também na escola.
Como a primeira turma, a gente conversa muito com o nosso... Como esse pessoal pegou... E nós, quando fomos trabalhar no Colégio Agrícola em São Miguel, a gente trabalhou lá também, era bem diferente, uma realidade bem diferente. Mas os alunos, hoje, eles valorizam muito isso aqui, esse colégio. Eles aprenderam a ser gente, maneira de dizer. Mas o jeito que a gente trabalhava, hoje já não daria mais trabalhar. E eu acho que os padres, esse pessoal começou a ver isso. Hoje tem muita lei, o trabalho do menor, claro, aquela coisa toda. Então, eles começaram a se livrar, entendeu? Os professores ficando velhos, querendo se aposentar, vai que querem a aposentadoria deles ainda também. E o pessoal fechou, só que a comunidade não concordou. E aí eu vou entrar numa outra questão. A comunidade de Sede e Capela, ela apanhou muito com a fechada do colégio. Nós tínhamos lideranças fortes em Capela, muita coisa que surgiu em Capela surgiu com as lideranças, professores, o pessoal do Colégio Agrícola, com toda a comunidade, então foi um baque muito grande. E o outro baque que já vinha, que era a questão das barragens. Capela agora está se reorganizando, só que agora é outra geração de pessoas que às vezes não sabem a questão da história, e nós vivemos outros problemas hoje também. Outra coisa que eu vou te falar, em Capela hoje... Até a diretora tem a escola municipal e a estadual. Então, o seu Ernesto Gritzman comprou a parte central, o Evandro Rambo comprou outra parte da terra e o Ribamar Barto comprou outra. Então, estava à venda. Nós podíamos ter comprado também, né? Estava à venda. Muitas pessoas não concordam com isso, mas isso lá a gente estava num abandono. É só conversando com quem estava lá. Então, que às vezes ficou muito parado, isso foi desvalorizando também. Hoje, essas escolas estão funcionando. Hoje, nós temos, na comunidade de Capela, muitas pessoas aposentosas, aposentados. A geração nova, nós temos produtores assim, muito estruturados. Capela tem produção boa, é uma outra geração, né? Então, assim, é muito importante. Capela não vive de esmolas, certo? Nós temos pessoas em todos os níveis, nós temos pessoas bem carentes, nós temos pessoas bem-sucedidas, temos tudo. Mas, hoje, nós estamos conversando com a diretora, eu não sei se é só no estado, como é que é, mas ela falou que tinha 28 professores, certo? Nós tínhamos um professor que era professor em Capela, que faleceu ano passado, que foi o Nestor Rambo. Hoje, em Capela, tem uma escola municipal e estadual, e nós não temos um professor que é de Capela. Ali que está o diferencial. Tem pessoas até que trabalham, que são de famílias de Capela, mas que não moram ali. Eu não estou criticando, não é isto. Hoje é um outro momento escola. No momento que a maior parte dos professores trabalhavam em Capela, moravam em Capela e coisa, hoje é uma desenvolvia mais a comunidade. Isso, então a comunidade, a escola era mais ligada. Hoje, as coisas estão funcionando. Hoje, por exemplo, o colégio estadual, por exemplo, muitas questões da história de Capela, eles vêm lá em casa, nós conversamos, a gente fica contente, a gente participa na escola, é muito agradecido por isso. Mas essa falta de professores dali dá uma diferença, sabe? Mas será que a Capela não formou muito para a produção agrícola, por ter o colégio e não produziu tanto magistério? Também. E os que eram do magistério se aposentaram. Esses se aposentaram. E os novos que entraram para o magistério, eles estão em outras comunidades. Né? É isso aí. Ou foi mais para a formação agrícola e não formou tanto professor. Sim. Hoje, por exemplo, eu vejo assim, até nós, por exemplo, nosso filho, né, o William, ele é agrônomo. É agrônomo. E ele, na verdade, ele está ampliando e projetando a nossa propriedade lá. Então, mas ele foi para a agronomia? Não foi para o magistério, filho de 2 professores. Exatamente. E se você olhar, outra questão, uma das pessoas que adquiriu propriedade lá, passou pelo Colégio Agrícola. Foi professor no Colégio Agrícola. Tá? Então, eu acho que essa tua questão foi bem pertinente. Formou bastante pessoas na área agropecuária. É isso aí. Né? Dircê, nós temos pouco tempo ainda. Meu Deus do céu. E nós temos que falar... Mas nós já falamos bastante coisa. Nós temos que falar um pouquinho disso aqui. André, tu bota na tela aqui... A Dircê falou em sala cultural, ela tem na casa dela. Vamos deixar rodando aqui na TV, pessoal de casa ver. Tu consegue botar a tela cheia para o pessoal... Não? Então fica aqui na TV, vai ficar rodando o que tem na casa da Dircê. Quem entrar lá na parte de baixo da casa tem uma sala cultural, onde tem lembranças, objetos e... Assim, é fantástico, já conheço lá, já fiz matéria lá. E uma parte desses objetos, eu acho que 5% do que ela tem lá, nem isso ela trouxe.
O que são esses objetos aqui, Dirce? São lembranças das viagens que você teve a oportunidade de fazer com o Zé Hamilton. O Zé Hamilton. Lá parece que eu tenho umas 3.000 cabeças de gado naquela foto. Lá. Né? Parece. Mas fala um pouquinho desse... A xícarazinha aqui da Estúdio A não, da SA não, mas... Essa nós tomamos água. Esse material que temos aqui. Pois é, como eu achei que geografia eu poderia desenhar, né? Pela geografia eu sempre fui fascinada. Eu gosto de ver pessoas diferentes. Quanto mais diferente, melhor. E lugares diferentes, e como vivem, lugares chiques, lugares simples. Eu não sou muito preocupado com essas coisas, eu gosto de ver as pessoas de educação. Então, a gente depois como é que começou aquela questão lá? Aquilo lá começou porque eu tenho coisa guardada que eu ganhei dos meus alunos, eu sempre ia guardando isso. Tem pratinhos, tem objetos, eu tenho tudo guardado. E daí eu sempre tinha em casa, nas estantes, né? A vida toda, sempre guardei. E aí, depois, quando a gente fez umas mexidas lá em casa, que isso aqui é objeto de cursos, de coisas que eu fui trabalhando e fui guardando, outras, então, é coisa que eu ganhei. Mas eu fui guardando isso. Daí eu sempre pensei, um dia na vida, eu quero pegar e quero ter um lugar só para botar essas coisas. E a gente visita muitos lugares que as pessoas guardam objetos antigos como decoração, e eu acho isso bonito. Por exemplo, aqui tem um mapa, esse mapa aqui é lá do Ushuaia. Aqui embaixo um certificado que a gente ganhou no Ushuaia. Aqui tem objetos que foi num curso que eu trabalhei com o pessoal da Bahia, e eu ia trabalhar sobre a cultura deles, eles trouxeram objetos de cerâmica deles, simples. Aqui tem coisas, né, então, que eu ganhei de alunos, e coisas de viagem, etc. E tal. Não, a biblioteca é grande. E daí eu comecei a juntar tudo aquilo que eu tinha, e daí quando a gente fez umas mexidas lá em casa, eu fiz um armário para botar tudo aquilo dentro, para não precisar sempre ficar limpando. Daí ficou assim, né? Aquele é um lugar que a gente gosta de estar, porque são os álbuns e coisas, então a gente tem lá. Lá em cima tem garrafinhas com coisa, tá? Começando pelas garrafinhas. Aí, cada lugar que a gente vai, alguma coisa eu gosto de trazer do lugar. Por exemplo, aqui nessa garrafa, aqui eu tenho água dos glaciares de El Calafate. Isso é lá no sul da Argentina, lá na Patagônia, né? Eu trouxe, isso veio de lá, eu trouxe uma garrafinha dentro das mochilas e tal, lá. Aqui, por exemplo, tem areia lá do Oceano Pacífico, lá em Bariloche, um areião. Não é areia que nem a nossa aqui, né? Ali está passando a Patagônia, lá no caso, né? Aí... aqui tem pedra que eu peguei lá na região da Cordilheira dos Andes, no Chile. Aqui, eu vou guardando. Ali eu comecei a pegar, eu tenho água do Rio São Francisco, ali de Laguna, do Oceano Atlântico, da Lagoa dos Patos, tem um monte de coisa por lá. E eu deixo guardado aquilo lá. Claro, com o tempo ela começa, né? Areia, carvão, vou falar bem baixinho, eu tenho até uma folha de coca, eu tenho lá, mas só tá a folha lá. Só tá a folha, já tá agora toda... Só não fazer o chazinho. Agora já não muda mais nada. Não... E aí, por exemplo, cada lugar tá. Então, aí, por exemplo, assim, ó, isso aqui é uma carranca lá do Rio São Francisco, é uma miniatura. Lá tem o nosso gaúcho do Rio Grande do Sul, o laçador, é o típico. Isso aqui é coisa... Se hoje fosse professor, eu ia dar aula com essas coisas. Só que hoje eu sou... lá, por exemplo, lá em El Calafate, lá, ó, nas gelas. Que veio água. Exatamente. Lá o Perito Moreno. Então, isso aqui a gente foi fazer depois de aposentado. Gente, antes de se aposentar, a gente não consegue. Não tem tempo? Eu trabalhava 60 horas, né? Então, quer dizer, agora eu quero acho que quem trabalhou por 27 anos de manhã, de tarde, de noite, pode viajar depois que se aposenta. Sim. E a gente agora se organiza para isso. Nós não compramos outras coisas, nós se organizamos para isso. Tem gente que tem construções ou estruturas muito legais. A nossa casa é uma casa de 50 anos. Mas o negócio é viajar. Eu aprendi que depois que a gente morre, a gente não leva nada junto. É verdade. Então eu quero viver, tá. Esse aqui eu trouxe agora na última vez que eu e minha irmã fomos para Porto de Galinhas. Encontrei o Luiz Gonzaga. Show de bola. Aqui é um outro negócio lá de Pernambuco, lá do Frevo. Né? É um personagem deles lá. Aqui tem umas galinhas. Aqui as também, galinhas, né? Porto de Galinhas. Aqui lá tem de Ouro Preto, lá da Bahia. Tem os... isso aqui foi lá de Machu Picchu. Deixa eu te contar uma coisa. Essas mulherzinhas aqui de Machu Picchu tem um detalhe. As quichuas, as cholas. Aqui é o homem, né? No caso é uma sinetinha, né? Essa chola. A chola, a gente aprendeu lá, se ela tiver com o chapéu assim, ela não quer conversa contigo.
Se o chapeuzinho está assim, que ela aparece o rosto, pode conversar. Mas se ela estiver trabalhando, tiver com o chapéu assim, não. Tá concentrado, não quer papo. Outra coisa é as tranças que eles têm. Aqui eu não sei explicar bem certo, mas essa aqui, no caso, tem 2 trancinhas amarradas. Ela é solteira, né? Por exemplo assim, né? Agora, se ela tiver uma trança só, ela é casada. E tem uma coisa do cabelo solto, mas normalmente é trança. Então, sabe, tudo tem um sentido. Eu acho isso fantástico. Então, para mim, isso aqui, por exemplo, isso tem mais valor do que muita coisa, assim, de repente mais interessante, chique, ou sei lá o quê. Aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Professor, tu tem falando aqui esses 2 instrumentos são o quê? Então, esse aqui a gente trouxe lá de Cusco. Isso aqui é um bambu com artesanato e tal. Esse aqui é um instrumento musical, para eles usam como instrumento, mas ele representa, porque aquela é uma região que há mais de 400 anos, um lugar que não chove. É uma região que é tudo irrigação que eles têm, né? E daí, por exemplo, isso aqui imita, né, se o cara vira, imita o barulho da chuva. Vou fazer pertinho do microfone aqui. Para quem não tem chuva, daí eles usam assim, sabe bem, né? Nós assim não temos... Ó, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é mais bonito ainda, ó. Para quem teve tanta chuva na última semana, né? Faz bem devagarinho. Pode acelerar quando... Ó, entende? Eles usam isso para bonito e assim, né? Um material decorativo, para nós é decorativo, mas... Esse tipo de coisa, eu sempre gostei dessas coisas diferentes, né? Então, isso a gente trouxe lá. Aqui, por exemplo, aqui nós temos o Lampião e a Maria Bonita, essa coisa da cultura nordestina. Nós tivemos a oportunidade de ir lá no lugar onde o Lampião foi morto, a gente foi lá. Aí, por exemplo, tem uma outra coisa aqui, ó, esse aqui, por exemplo, é uma recordação do Ushuaia. Isso aqui são, lembranças que tu consegue, eu tenho coleção disso aqui, eu gosto disso aqui, eu acho interessante. Essa aqui, por exemplo, é de... São João del Rei. Aí quando a gente foi de São João del Rei, até a gente foi lá visitar o túmulo do Tancredo Neves. A gente foi lá. E as casas, aqueles lugares, o Tiradentes, onde foi enforcado, as coisas assim. Aqui tem uma outra lembrança que o nordestino, os retirantes da seca. Eu não trouxe aqui porque é muito difícil. Tem uma mulher nordestina, uma criança caminhando, outra no colo e outra sendo gestada. Uma trouxa de roupa, uma coisa. Então, sabe, isso é coisa de história. Esse aqui, por exemplo, veio lá de Santiago do Chile. Esse aqui é um muar, dos muares lá da Ilha de Páscoa. Então, assim, sabe, daí tem muita coisa. E daí isso aqui é feito da pedra deles, a pedra, né? Assim como nós temos no Minas Gerais, a pedra sabão. Aí aqui eu tenho uma outra coisa. Por exemplo, aqui nós temos as nossas cuias de chimarrão. Essa aqui é uma cuia típica do Rio Grande do Sul, a gajeta. Né? O Uruguai, eles usam aquela bem pequenininha, isso é para tomar um mate individual, que até pode até ser 2, mas tem menorzinho, para tomar um mate individualmente, né? A gajetinha, né? Essa aqui ela não está na coisa dela certa. Essa aqui é uma do Uruguai, ó, também é uma gajetinha para te tomar um mate, né? Tomar um mate. Essa aqui, ela veio de El Calafate, que depois antes passou lá naquelas negócios do gelo. Essa aqui é uma de lá, olha aqui, ó, o trabalhado deles, assim. Mas continua a ideia de tomar alguma coisa também, né? E essa veio de Bariloche. Olha que interessante. A bomba embaixo. A bomba, ela entra por baixo. Então, esse tipo de coisa, assim, para te poder mostrar o que tu tem, isso é interessante. Então, e daí a gente... E aí a casa lá tem um espaço com toda essa decoração, com os armários cheios. E daí ali apareceram mapas, eu gosto de comprar mapas dos lugares, mapas, eu adoro isso. Talvez porque tu gosta de geografia, né? Sim, a história e a geografia me permitiu isso. Gente do céu, isso aqui, se alguém me quebrar um negócio disso aqui, vou fazer o quê? Quebrou, né? Mas isso aqui para mim tem um valor muito grande isso aqui. Produção, depois na hora de recolher aqui e guardar de novo, muito cuidado, porque sim. Pode ter problema. Mas, assim, isso é uma coisa interessante, né? Então, eu gosto disso, são coisas da cultura das pessoas. E eu gosto muito de ver como... Agora, por exemplo, quando a gente foi para o Nordeste, para ali para Porto de Galinhas, meu Deus, como esse povo é acolhedor, gente. Eu tinha esquecido o celular num lugar lá, as pessoas recolheram, guardaram, depois a mulher dizia, é o celular? Sim.
eu esqueci. Eu tinha um outro negócio, um quadro, um negócio que eu peguei. Eu tinha esquecido um lugar, porque tinha muito... A pessoa veio atrás, né, disse, Dirce, pediu o nome. Nome bonito. Eu digo, olha, interessante, né? Então tá. Dirce, olha aqui. Eu pensei, mas quem está me chamando aqui? Era o Carmen trazendo aquele material que eu tinha esquecido. Gente, as pessoas, elas não são eu também tive a oportunidade de Porto Seguro, esqueci minha mochila num lugar. Então... Imagina, só a mochila eu esqueci. Só a mochila. Eu fui para um outro lugar, lembrei, peguei carona com um cara saindo do lugar, fui até onde eu estava, onde nós estávamos, peguei minha mochila de volta, e aí com o Uber a gente voltou, né? Mas estava a mochila guardadinha. Então não é, as pessoas não são donas. Mas vivem no turismo, né? Sim, eles precisam ser assim. E isso é uma coisa que vale para nós também. Por exemplo, bem. Eu sou gaúcha de nascimento, mas sou de origem alemã. Nós, alemães, nós temos assim, muito trabalhador, muita coisa. A gente é legal, assim, né? A gente é legal, né? Mas nós somos, assim, umas coisas, somos meio sisudo. Eu aprendi muita coisa com os nordestinos. Quando eles trabalhavam, vinham aqui para São Miguel, nós trabalhávamos com o pessoal da alfabetização solidária, os baianos e coisa. Eu levei um choque cultural com isso. Eles são muito, muito diferentes de nós, sabe? Eu não estou dizendo que são bons, mas nós podemos expressar mais. Nós não podemos dizer, olha que bonito isso aqui, olha que legal isso aqui, né? Nós não falamos isso. Nós ficamos quietos. Não podemos achar, mas não expressamos. Mas não falamos. Então, eu acho que não é assim. Eu acho que você pode falar que é bonito. Nós só, muitas vezes, falamos mais quando está ruim, quando é bonito, nós não falamos. E outra coisa, elogiar alguém que fez um trabalho bom, por que não? Por que não? E esse pessoal tem muito disso. É que nós temos assim, não fez mais que obrigação fazer bem feito. Exatamente. E eu acho que não é assim. A gente pode dizer quando é bonito. Disso, eu vou deixar você tomar mais uma aguinha, mandar mais uns abraços para a gente ir para o terceiro bloco, o bloco final do nosso bate-papo. Temos um recado comercial Cordilheira. A Comercial Cordilheira está localizada em local de fácil acesso às margens da SC 163, em linha Cordilheira. Um comércio completo para atender às principais necessidades da comunidade regional. Aqui você encontra completo mercado, produtos agropecuários e loja de confecções. O mercado oferece um mix completo de produtos com preços bem atrativos. Na agropecuária, você encontra fertilizantes, sementes de milho e pastagem, medicamentos veterinários, ferragens, botas de borracha e EVA. Somos representantes de rações da marca Agrobela, produto de qualidade e resultado garantido para a produção leiteira. Muita variedade, qualidade e com os melhores preços da região, você encontra no Comercial Cordilheira, a loja que veste toda a família. Grande abraço ao Lírio Age, toda a equipe, a Patrícia e toda a turma aí do Comercial Cordilheira. Deixa eu ver quem mais tem recado aqui. A Berwanger Contabilidade, com certeza o Roberto Berwanger está acompanhando aí toda a equipe da Berwanger Contabilidade, que sempre nos acompanha, nos apoia desde o início do nosso programa e sempre firme com a gente aqui no centro da cidade de Itapiranga. Maio, né? Terminando o imposto de renda, vai lá, faça o seu imposto de renda no Berwanger Contabilidade. Também Digital System, película, som e acessórios automotivos do nosso amigo Rodrivan, aqui na Avenida Beira Rio. Som caprichado do seu carro, você encontra lá na Digital System. Arte em Pedras Kummer também, nosso amigo Luísio Kummer da linha Popi, fazendo excelente trabalho aí como artesão, né? Mexendo com pedras, tendo lembranças também, né, Dirce? Dirce vai viajar atrás de uma lembrança. O pessoal que vem a Itapiranga também pode levar uma lembrança de Itapiranga lá com a Aloysio Kummer na linha Popi. Só seguir as plaquinhas lá na comunidade, você chega na propriedade do Aloysio, na Arte em Pedras Kummer. E Nutrimais, saúde animal, confiança e qualidade sempre. Nosso amigo Marcelo Balbinotti, na última semana, tinha uma matéria aqui na SA também sobre os produtos aí da Nutrimais. Você que tem propriedade rural, bovinocultura de leite, faça uma suplementação, uma complementação aí alimentar para os animais, a propriedade com Nutrimais, aqui representado pelo Marciano em Itapiranga. Dirce, nós estamos praticamente estourando o nosso tempo, né? E nós temos acho que mais uns 2 programas de entrevista para nós contar todas as histórias. Você está com um guarda-chuvinha aqui que
É para pular frevo, né? Esse aqui veio lá de Pernambuco também, esse é do frevo e tal. Esse é tradicional também, esse guarda-chuvinha, eu né? tenho uns 3 aqui. E isso tá tudo pela sala. Para fechar aquelas outras salas, dá para falar mais um dia. Assim, ó, aquele é um lugar que a gente gosta de estar lá. Agora a sala na frente onde as pessoas entraram, praticamente entram lá no fundo. Ficou um probleminha. Já entra por baixo, né? Ficou um problema. Mas eu me sinto tão bem naquele lugar. Aquilo lá é um, como é que eu vou dizer assim, um espaço que é da nossa vida, minha e do Alvino, assim, sabe? Tá tudo por ali, né? E as crianças, que nem os netinhos, aí eles dizem, vamos lá na mansão da vovó, mansão, né? Se fosse, né? Mas eles acham bonito isso também. E os filhos, que nem a Aline, o William, o Silvio, a Daiane, eles valorizam isso, eles acham isso legal. Então, é a nossa cara, é o nosso jeito. Não é? Nós gostamos de gente, o que as gentes fazem, sabe? Eu quero poder, assim, quanto tempo Deus me permitir viver, eu quero conhecer gente diferente. E Dirce, tu passou por um problema de saúde, considerado um problema grave de saúde, né? Um câncer. Isso fez você também mudar teu pensamento em relação a isso que nós estamos vendo aqui? Pois é. Eu acho que eu levei, às vezes na vida a gente leva uns sustos, algumas coisas, e tudo tem que ter um aprendizado. Isso foi em 90 e... que ano que foi, meu Deus? 2000 alguma coisa, lá 16, acho que é. Eu tinha 56 anos, 2016, sim. Uma coisa, eu nunca pensei na vida que eu ia passar por um câncer, gente. Meu Deus do céu. Eu sempre pensava, quando eu via alguém com um lenço, alguma coisa assim, eu pensei, meu Deus, essa pessoa ali não vai longe, já se foi, meu Deus, coitado. E depois, né, por um acaso, eu descobri, assim, pelo celular, assim, opa, um nódulozinho aqui, pensei, só faltava ser um câncer, né? E aí, de fato, a gente foi consultar e começou a ficar assim. Depois, quando me pediram para fazer uma biópsia, eu sei que lá em São Miguel eu saí, eu não sei como é que eu desci aquela avenida Getúlio Vargas lá, não sei. Aí eu fui lá, eu estava sozinha lá, né? E o Alvino já estava mais aqui. E daí eu fui lá numa amiga, né, que é cabeleireira e tal, e conversando, daí eu disse, deixa eu... Assim, depois eu comecei a comentar e as pessoas iam falando, né? Eu estava apavorada, eu pensei, meu Deus do céu, fazer biópsia, né? Daí começou, depois eu fui fazer, aquilo não veio o resultado logo e tal. E nós estávamos projetando naquela época ir para o Nordeste, Alvino e eu. E daí um dia uma secretária disse que o doutor, né, queria conversar comigo, né? Eu sempre fazia mamografia, as coisas eu sempre fiz, né? Queria conversar comigo, daí eu disse, aí tem coisa, né? O Alvino ainda disse, capaz, ela quer conversar. Não, se quem é médico, para mim é assim, eu como professora, tem uma coisa eu já sei, né? Se eu tenho que pedir uma coisa para ti, é porque tem algo a mais, coisa assim, senão eu não vou pedir para ti, mas por quê? Eu estudei para quê? Né? Então o médico também, ele estuda, ele coisa assim. Só que quando ele pede uma orientação de mais alguém, uma sugestão e tal, e quer conversar com você, é porque algo a mais tem. Quer dizer, ali tem coisa. Daí ele disse, não, doutor Miguel, na época, né? Ele disse, não, então a gente não vai para viagem, vamos sair amanhã, a gente não vai. Não, pode viajar tranquilo e tal, na volta nós vamos conversar, vamos tratar. E daí na volta já ligamos, e daí a coisa começou. E aí mandou ir lá no oncologista. Aquele dia eu chorei, eu disse para o Alvino estava junto, sempre estava junto. Eu disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Não é aqui. Mas eu chorei naquele dia lá. Aí depois mandou, só que assim, já mandou com o Dr. Maquei, em Chapecó. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre tive a referência de pessoas boas. Daí quando ele falou em Dr. Maquei, eu sempre ouvi falar bem do Dr. Maquei, eu digo, não, isso vai tudo dar certo. Ok, vamos lá. Ouvindo sempre junto. E ele disse que, eu disse, mas 1,8, assim, era o meu câncer. Aí eu disse assim, mas vai até quanto a tabela de vocês? Eu disse, não, vai até 5, grau 5. Não, mas você está no 1,8, não está nem na metade, então vamos encarar. Beleza. Aí eu fui, daí a primeira coisa foi feita a cirurgia, daí foi, né, tudo assim. E daí foi feita a cirurgia, depois todo dia eu fazia curativos aqui em Itapiranga. Aí depois eu comecei a fazer a quimioterapia, daí o bicho começou a pegar. 17 dias depois, eu cortei todo o cabelo, perdi todo o cabelo, comprei peruca, tudo mais, foi um dinheiro que eu botei fora, que eu não precisaria,
Mas eu ia me prevenir, porque eu estava na universidade, eu era professor homenageado e tudo mais. Aí comecei a fazer as químios, né? E aí o bicho começou a pegar. Eu fiz 28 químios e 30 radioterapias. E era um câncer 1,8. Depois eles me falaram que eles acharam que eu não ia sobreviver, porque era um câncer muito agressivo. Eu cheguei na hora certa. Nunca, tem gente que diz, não faz químio. Eu nunca pensei, se alguém me mandasse subir aquela parede, eu ia subir aquela parede, porque eu tinha que fazer isso, né? Eu cheguei a não conseguir falar mais, eu cheguei a não conseguir caminhar mais. E eu aprendi muita coisa na vida que o banco escolar, as publicações não me ensinaram. Eu aprendi a conhecer mais as pessoas, quem de fato está contigo, quem não está. Eu aprendi a diferença de colega e amigo. Eu vi quem sobrou para o meu lado. Eu vi que eu tinha que lutar porque eu não tinha como desistir. Eu tinha que ser forte. Não tinha ninguém que podia fazer nada. Eu tive do lado a minha família. Eu devo muito à minha família. Eu devo muito ao Alvino. Porque eu escutei que eu vi que muita mulher jovem ou mais idade, quando tem câncer, muitos homens abandonaram. E o Alvino sempre esteve junto comigo. Ele me defendeu muito, os meus filhos. Eu cheguei ao ponto de não conseguir mais sair de casa. E daí, mas eu não me escondia. Depois, quando eu conseguia caminhar, eu saía. Mas muita coisa eu não conseguia falar. Na pior fase do meu câncer, eu perdi o meu pai. Daí eu vi o meu pai ali, eu tive que ser forte de novo. Poderia eu estar ali, estava ele ali, daí eu vi que na vida você não leva, você só leva a vida que você levou, você viveu. Então eu quero o mais possível viver. Eu gosto de viajar, eu gosto de fazer trabalhos na comunidade. Formamos um grupo de bordado, um grupo de bingo, coisas assim, eu gosto de fazer. Mas eu hoje tenho uma consequência, eu diria, o meu emocional, assim, abalou muito. Os médicos já me orientaram. Eu tenho coisas que eu não falo com outras pessoas, porque quem não passou por um câncer não sabe o que é. Não sabe o que é viver depois de um câncer. Hoje eu não gosto quando as pessoas reclamam por qualquer coisa, ou da vida. Eu não consigo lidar com isso. Eu acho que quem tem saúde não pode reclamar. Aí hoje, por exemplo, muitas situações, assim, eu tenho dificuldades assim, para caminhar, me atingiu muitos ossos. Eu aumentei de peso, mas eu estou viva. E das 7 pessoas que fizeram químio comigo, só eu estou aqui. Então eu não posso reclamar. André, bota na tela aquelas últimas fotos que eu te mandei do Natal Capelense, que é... Tá aí para isso, né, Dirce? A parte do trabalho foi depois do câncer, não foi? Isso aí surgiu depois do câncer. Até a gente queria levar uma alegria para as pessoas, né? Então a gente começou a fazer, as pessoas abraçaram a causa. Mas a gente também tem dificuldades, porque às vezes qualquer coisa você é mal interpretado, aí as pessoas não apoiam você também, sabe? Então a gente tem algumas dificuldades e qualquer coisinha é motivo, né? Então, assim, é uma coisa que me dói bastante, sabe? E isso ali é para ajudar pessoas. Tem gente que isso ali é o único presente de Natal. E nós, no ano passado, nós conseguimos... Daí eu volto à questão da educação. Nossos ex-alunos, eles colaboraram tanto, eu acho que valeu a pena essa coisa toda. Então, esse ano, eu não sei como vamos fazer, porque tem algumas coisas que surgiram, né? Mas eu sempre acho que a gente tem que valorizar as pessoas. Se eu hoje posso ajudar, aqui, olha, era tudo lá em casa, assim, né? Eu sempre acho que se eu posso ajudar alguém, eu tenho que ajudar, porque amanhã pode ser que eu não tenha como ajudar. Aí tem pessoas, às vezes, que dizem, se a pessoa não tem condição de participar assim, então que fique fora. Eu já acho que não, você não pode selecionar pessoas. Se hoje alguém, por exemplo, qualquer um de nós está bem economicamente, amanhã pode ser que não esteja.
Eu não pensei que eu ia passar por câncer. Na minha família, ninguém teve câncer. Então, assim, o câncer me ajudou assim, a valorizar ainda mais a vida, porque eu sempre valorizei a vida, as pessoas, mais ainda, e a família. Então, isso aqui é a minha maior riqueza, é isso aqui. E a minha família sofreu, uns sofreram calados, o Alvino sofreu muito com isso, né? Só quem passa por isso sabe o que é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que agradecer todo dia pelo dia que você vive. Eu podia não estar aqui, eu tenho consequências, mas eu não me queixo disso. Claro, às vezes me dá um estresse, sim, mas eu, às vezes as pessoas não compreendem algumas coisas que a gente passa. E eu, assim, às vezes eu sou estourada, eu não mando dizer as coisas, eu digo direto. Porque eu acho que não precisa ficar com frescura ali na vida. Poxa, você faz uma coisa mal feita, tem que dizer, vamos fazer. E cada um pode fazer, né? E não ficar de mimimi, nhenhenhen com algumas coisas. No câncer, se a gente quiser começar a se justificar, a gente morre. Se a gente quiser começar com coisinha, eu não vou fazer isso. Porque tu não aguenta, tu tem que ser forte. Eu acho que todo mundo tem que ser forte. E não precisa ser rico. Eu não acho que tu tem... Quem tem possibilidade, ótimo, nada contra. Eu tenho amigos ricos, assim, economicamente falando. Eu tenho amigos ricos em saúde. Eu tenho pessoas aqui em Itapiranga, em São Miguel, onde eu chego, estou em casa. Tenho pessoas, assim, economicamente, assim, bem-sucedidas. Isso não me diz nada. Aliás, parabéns, cada um tem a sua história. Mas eu sou feliz, assim, com a minha família, como nós vivemos, eu sou muito feliz. Nós somos felizes. Isso é o que importa. E outra coisa, assim, que eu te digo, cada um está no mundo, tem uma missão. Eu acho que... Eu tenho horas que eu, às vezes, depois do câncer, assim, me dá assim, uma tristeza muito grande, assim. Eu, quando sofro, assim, uma mágoa, assim, eu fico doente, eu já fico de cama, assim, muito... Isso ninguém entende, isso só tem que pedir para alguém. Quando acontece uma coisa, diz, 2, 3 dias depois, eu sei o que vai acontecer. Pede para ele, que ele sabe melhor eu do que eu. Porque, às vezes, eu não sei bem quem eu sou. Verdade? Então, é uma mistura. Eu me sinto bem nesse lugar, tal, na nossa casa, eu me sinto bem ali. E é nosso canto. Mas eu vi muitas pessoas dizer que bom que você está aqui. Eu, das pessoas que me valorizam, eu já sei isso, eu já recebi tudo isso. O que alguém diz para alguém quem você era depois de morto, as pessoas já disseram para mim em vida. Eu tenho um álbum lá, que uma vez aqui no Foto Estúdio Marino fizeram. Eu tenho, acho que são 12 ou 15 páginas de pessoas que escreveram para eles lá coisas de mim. Então, eu fiquei pensando, mas é isso aqui mesmo. Então, mas só que eu sou uma pessoa muito emocional, sabe? E o câncer, ele me fez, assim, mais eu entender a vida, e a gente é passageiro, a gente vive um certo tempo. Outra coisa, eu não tenho preocupação com a velhice, assim... eu sou uma menina de 20 anos. Eu não sou menina de 20 anos, eu sou uma vovó, uma mulher de 63 anos, que está aqui conversando contigo, contando essas coisas. E se eu chegar aos 80 ou mais, eu quero fazer isso. Eu não vou ter aquele corpo de mulher de 30 anos, 20 anos. Isso eu já vivi. Olha, a gente era bem jóia quando era novo. Hoje continua assim. Mas eu me gosto do jeito que eu sou. Pronto. E outra, ninguém me disse, aqui você não entra porque você é assim. Não, ninguém me disse isso. Eu já converso com... Sabe, isso importa. Então, eu sou contente assim. Sou contente com a família que eu tenho. Hoje à noite, a gente vai num fandango em São Miguel do Oeste, no fandango, que é o nosso lugar também. Eu fiquei 1 ano e meio sem frequentar o CTG, porque eu não podia... Na primeira vez que a gente voltou, gente do céu, quantos amigos da campeira, nossa, assim, a gente se emocionava, ela disse, aqui é o lugar de você, essa mesa que vocês sempre sentam. E quando os monarcas tocaram aquela música, Tirando o Chapéu para Deus, nem cabia certo a minha pilcha, inchadona, cabelo recém-crescendo. Eu subi lá no palco com os monarcas, assim, eu cantei junto com os monarcas, Tirando o Chapéu para Deus. Eu tiro o chapéu para Deus. Porque eu estou aqui. Dirce, toma uma aguinha que vou fazer mais uma perguntinha só. Viver é muito bom. Para nós encerrar o nosso bate-papo. Eu te perguntei no início do programa quem era a Dirce Terezinha Drebel Senam. Depois de tudo isso que nós conversamos, essas praticamente 2 horas, né, André, de conversa. Quem é Dirce Terezinha Drebel Senam?
Você sabe que agora eu já nem sei mais. Quem é? Pessoa que está vivendo a vida. E que está aqui por algum propósito, certamente. Mostrar pra gente, contar, valorizar as pessoas, valorizar a história. E esse quadro que tu tem na mão, né? Mostrar pra gente que a família é o bem maior, né? Verdade. Quando me deram o diagnóstico do câncer, eu sei que a gente passou em Aparecida do Norte, nós todo ano que é possível a gente vai, a gente passou lá, daí assim, eu disse, olha, eu acho que tenho isso ali, tenho impressão, uma intuição, acho que é câncer, não é fácil. Aí eu digo, a senhora Aparecida, digo, né, é minha protetora, eu disse, a senhora Aparecida, a senhora me protege, me ajuda para eu ficar aqui, porque o resto eu aguento tudo. E eu estou aqui. Então eu acho que cada um de nós tem uma missão, né? Então eu tenho muita devoção. Eu não posso não ser assim de estar de joelhos sempre, coisa assim, né? Mas eu tenho muita devoção. E eu acho que o ser humano, a gente fala para os filhos também, a gente tem que ter uma devoção, a gente tem que frequentar uma igreja, assim, um lugar independente de religião, certo? Eu acho que você tem que ter uma devoção. A gente é bem pequenininho. E eu vi que, até quando na UNESC, um dia eu tinha que levar a questão de credenciamento, eu tinha que levar o meu diploma, meu certificado do mestrado. Daí eu levei, e daí eu disse, olha aqui, né, então está aqui, né? Eu disse, mas isso aqui não é muito importante profissionalmente, mas em termos de vida, isso aqui não me adianta nada. Certo? Outra coisa, eu perdi muitos amigos, que nem o professor Paulino, o professor Clênio. Na época estava aqui também o doutor Edemar Miller, que era meu dentista, a Clara Gribler, a senhora ali do seu Michels, né, que era até... Então, assim, muitas pessoas lá na UNESC, eu perdi colegas depois do Covid, coisa assim. Então, olha assim, sabe, isso abala, isso mexe com a gente. Só quem não tem sentimento por pessoas que não sente isso aí. Hoje, o Alvino e eu não somos ministros da Eucaristia, a gente gosta de ajudar, mas do nosso jeito. Eu sou assim. Então, isso aqui, eu acho que tudo... até falando do câncer, eu fiz muitas palestras sobre câncer. Eu tenho 6 álbuns da minha história do câncer. E até esses dias um colega meu disse, Dirce, você tem que passar isso para livro. Eu tenho tudo lá. Até os médicos disseram, você está falando o que acontece do outro lado do nosso balcão do consultório. Então, tu perguntou quem é. Eu acho que eu sou uma pessoa para ser assim como eu sou, do meu jeito. Eu sou assim. E eu acho que com essas coisas todas eu posso ajudar outras pessoas. Eu gosto disso. Eu sempre gostei da originalidade das pessoas. E eu acho que eu posso ajudar. Então, esse programa aqui, talvez, claro, teve, né, assim... Mas acho que vai ajudar pessoas também. Se puder ajudar para vocês, assim, se isso é importante para as pessoas, eu fico muito feliz. Dirce, nós que agradecemos a tua disponibilidade, de contar a tua história, de contar também um pouquinho da história de Capela, um pouquinho das tuas viagens e também essa tua vitória em relação à doença é muito, muito importante para quem nos assiste e nossas portas estão sempre abertas para ti. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E em nome da minha família, muito obrigado. Isso aí, pessoal. Então essa foi mais uma edição do Estúdio A Entrevista desta terça-feira. Acompanhe nossos canais através do Facebook, também do YouTube e também sempre no Instagram, o Making Off. Durante a semana com a Fernanda Fata, as reportagens. Na quinta-feira, Gelson Goulart com o Estúdio A Music, segundo Gabriel Dotto com Esportes e na próxima terça eu volto aqui mais uma vez com mais um convidado muito especial. Fiquem todos com Deus, a gente se vê por aí, até a próxima. Tchau, tchau. Estúdio A Entrevista é um oferecimento de